Boa tarde a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Para quem está aqui em Portugal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje, no nosso programa aqui, Bate-Papo com Joana de Ângeles, transmitido no canal Amigos do Nosso Lar, e em especial também transmitido no canal Amigos do Bem, com a participação especial do Alexandre, que eu já vou passar a bola para ele se apresentar. Mas o tema de hoje é um tema que nos toca a todos, de alguma forma, e se não tocou ainda, pode ser que nos toque no futuro, que é a perda dos entes queridos e como é que a gente se relaciona com esse sentimento de perda. E a gente faz sempre esse bate-papo com Joana de Ângeles, tentando ser um bate-papo bem descontraído, bem leve, um bate-papo entre o Nelson, convidado, e a Débora, que está aqui conosco também, e Joana de Ângeles. A gente tenta trazer sempre algum trecho, em algum momento, como a Joana de Ângeles pode colaborar dentro daquele assunto e participar conosco, enriquecendo essa nossa discussão, esse nosso aprendizado que a gente está aqui para aprender, verdade seja dita. Bem, estamos ao vivo hoje, aí no Brasil 5h08, aqui em Portugal 9h08 da noite já, e a gente está sempre aberto a perguntas e interação. E digo mais, quem quiser ser visto, pessoal, dá um oi, um alô, porque sempre tem aquele pessoal que fala assim, poxa, Nelson, eu estava lá o tempo inteiro, você não falou o meu nome? Então, dá um alô, porque a gente não consegue ver o nome de vocês aqui, só sabe os participantes, mas não tem um nomezinho. Então, se você quer um oi, um alô, um tchauzinho, se faça presente e se manifeste, por favor. Então, falando sobre o nosso convidado hoje, é um amigo de São Paulo, trabalhador também na seara espírita, no canal Amigos do Bem, e não só, mas eu vou passar a bola para que ele se apresente e fale um pouco sobre si. Boa tarde, Alexandre. Se apresente para a gente, por favor. Nelson, boa tarde, boa noite aí para vocês, né? Boa tarde, boa noite para todo mundo que está com a gente. A gente vai vendo as coincidências, né? Que a vida pronta a gente conversou, se convidou lá atrás, a gente marcou. Aí quando você passou, falou, ué, mas é o Amigos do Nosso Lar, que é a Débora e tal, e a gente está fazendo uma parceria também. Falei, a espiritualidade não perde tempo, né? Eles vão dando um jeito de arrumar as coisas. Então é sempre uma alegria quando a gente tem esses encontros ou reencontros que a gente vai cruzando, né? Eu até brinquei de risada, falei, nossa, que a coincidência, como não tem, parece que vai realmente sendo armado, né? E é uma alegria. E é um tema muito difícil, né? A gente, por mais, eu sempre digo que a gente, mas é espírita, né? Eu já escutei isso várias vezes, acho que você também, né? Mas espírita, você está chorando? Está com saudade? Eu tenho saudade, né? O dia que eu não for, aí acho que eu não sou nem espírita nem humano. E a gente tem essa sensação, e é claro, a gente vai bater papo sobre isso, a doutrina nos oferece algumas ferramentas, ou nos orienta, ou nos dá algumas condições de lidar com isso de uma forma um pouco melhor. Mas, e aí nós vamos perceber, através de Joana de Ângeles, através de Kardec, através de várias outros autores, Chico e tudo mais, trouxe todo esse consolo através de cartas, através de livros, de que é uma coisa que para nós é inevitável, que é a falta de alguém que conviveu com a gente, né? E para a gente começar o bate-papo, eu sempre brinco, falando, nossa, mas vocês espíritos, eu lembro quando eu apresentei essa palestra uma vez, a primeira vez, eu acho, eu sempre fui reticente de falar sobre isso, né? E fui fazer essa palestra um mês depois que minha mãe tinha desencarnado. Parece que sempre vem, não, tem que falar mesmo, não tem jeito. E aí eu lembro que alguma vez alguém comentou e falou, mas perda, a primeira coisa que vocês falam quando vocês vão falar em morte de alguém ou desencarne de alguém é que ninguém perde ninguém. Eu falei, olha, mas está lá no livro dos espíritos, né, que a gente usa duas questões, então só por isso. E para mais uma coincidência ou uma situação, fui compartilhar agora no Face da minha página pessoal e tal, e acabei de receber a notícia que minha professora de primeiro ano primário desencarnou agora há pouquinho. Então, como a espiritualidade age, uma pessoa que tem um amor imenso, e a tia Maria Ângela acabou de voltar. Então, eu fico meio assustado, viu, Nelson, quando começa a acontecer essas coisas. Mas obrigado pelo convite, você, a Débora, para mim é uma alegria muito grande. Eu que agradeço, Alexandre. Que bom que a gente está aqui para falar desse tema
como eu disse, toca muita gente, né? A questão dos entes queridos é um dos temas que traz muita gente para a doutrina espírita. Muitos de nós que chegamos à doutrina espírita através de muita dor, de muito sofrimento, que buscamos encontrar as respostas e às vezes outras doutrinas, outras religiões não conseguem entregar algum tipo de consolo, algum tipo de explicação. E a doutrina espírita colabora muito nesse processo. Como o Alexandre falou, não vai resolver todos os problemas com um passe de mágica e pronto. Eu vou entrar cheio de dor, sofrendo no centro espírita e lá vão fazer uma bênção em mim, eu vou sair, pronto, esqueci da pessoa, estou feliz e contente. Mas, de alguma forma, nos elucida, nos ilumina com o conhecimento, com o entendimento num todo, em toda essa dinâmica. Eu acho que é isso que a gente vai conversar um pouco aqui, buscando um pouco desse acolhimento, dessas respostas. Agora, eu queria só ampliar, antes da gente fazer a nossa oração, que é bom a gente fazer a nossa oração de início, apesar desse vídeo que eu adorei, que já nos tocou de alguma forma bastante, tem tudo a ver com o tema. Eu queria só ampliar o tema entes queridos, porque às vezes a gente coloca muito o ente querido só como familiar. Mas o ente querido a gente pode ampliar muito, muito daqueles amigos que são mais família do que família, que a gente tem um sentimento muito profundo, e não só, os animais também, tá? Às vezes a gente ama tanto ou mais os animais do que o nosso próprio pai, mãe, irmão, filho, filha, e não tem problema nenhum, tá, gente? A gente sofre, dói e bate também. Então eu queria ampliar esse entendimento de entes queridos para todos aqueles que a gente ama e de alguma forma tem esse sentimento da perda. E assim eu vou iniciar agora fazendo a nossa oração e convidar todos, quem quiser, claro, a fechar os olhos comigo. E primeiramente agradecemos a Deus Pai por estarmos aqui reunidos mais uma vez nessa encarnação, com essa oportunidade de aprendizado. Agradecemos a Jesus, nosso mestre, guia, nosso amigo, por tanto amor derramado sobre nós. Agradecemos a toda a espiritualidade de luz que prepara e ilumina esse ambiente para esse momento que buscamos aqui, aprendizes que somos, nos iluminarmos um pouco mais com esse conhecimento que a doutrina espírita, fundamentado nas bases do Cristo, nos ensina e nos auxilia no passo a passo, no dia a dia, em questões como essa, tão pertinente na vida de todos, que é a perda dos entes queridos. E assim pedimos autorização para dar início a mais esse bate-papo com Joana de Ângeles, nessa tarde e noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, pessoal, é o seguinte, o nosso bate-papo, começando aqui, é muito numa coisa like como é que a gente faz normalmente, para quem já não assiste antes. Eu tenho aqui apontado alguns pontos que eu acho importantes, o Alexandre também aponta os pontos dele, e a gente vai trocando muito naturalmente, como se fosse um bate-papo entre eu e o Alexandre, só que é legal porque a gente consegue abrir aqui um círculo e que as pessoas também se sintam conosco nesse momento, refletindo conosco, e se tiver alguma questão, repito, traz para a gente, pode escrever, dentro da possibilidade, se a gente souber responder, a gente vai respondendo também, e assim a gente vai interagindo e trocando um pouco, tá bom? Então, para começar, eu queria falar sobre esse sentimento de perda, vou puxar aqui o caminhão, tá? Vou puxar aqui o trem. Esse sentimento de perda, quando a gente fala de perda dos entes queridos, que foi interessante que o Alexandre pontuou logo no início, que quando a gente perde algo, quando a gente tem esse sentimento, a gente só perde quando a gente tem alguma coisa. E quando a gente tem alguma coisa que é bom, a gente se apega. Eu acredito que isso é um processo natural, de certa forma, porque é natural na nossa vida, na nossa encarnação, a gente querer o bem, o bom, o melhor, essa busca da felicidade. Então é natural que a gente se apegue às coisas boas e também às pessoas que nos fazem bem, aqueles entes queridos, aquelas pessoas que nos aproximam, que a gente vai se aproximando de alguma forma nessa encarnação e que vai nos ajudando, que vai ter essa troca de amor, essa troca intelectual. De alguma forma isso nos faz bem, essas pessoas nos fazem bem, nos traz algum tipo de prazer ou algum tipo de felicidade de alguma forma. E aí vem aquela pergunta, por que será que dói tanto? Por que será que dói tanto? Eu vou trazer só Emmanuel agora, que ele... Eu estava lendo um dos trechos agora, pesquisando aqui, para a gente conversar um pouquinho, e caiu um trecho de Emmanuel que ele fala que é um dos maiores sofrimentos que existem na Terra, a perda dos entes queridos.
E eu vou tentar responder aqui por que dói tanto. Dói tanto porque a gente já ama. De alguma forma, nesse aprendizado no amor que a gente está aqui tentando fazer, esse círculo familiar, esses entes queridos, esses animais, esses que estão ao nosso redor e que a gente já está aprendendo a amar, de alguma maneira, muito parcelado. Eu gosto de dizer que a gente ama parcelado, a gente vai amando em parcelas. Então, são essas pequenas parcelas. E aí a gente vai desenvolvendo esse sentimento. E quando eles se vão, é natural de doer. É natural da gente ter esse sentimento de perda daquilo que nos faz bem, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente, por muitas vezes, queria perpetuar. E aí, já esticando o que o Alexandre comentou no início, essa questão de ser espírita, não é porque a gente é espírita que a gente não vai mais sentir falta da presença física, ou do conversar, um abraço, um cheiro. Isso vai fazer falta, a gente vai sentir, por mais que a gente tenha esclarecimento, que sim, que num plano espiritual a gente vai se reencontrar, que ainda assim a doutrina espírita nos auxilia e pode nos auxiliar nesse processo de entendimento, de compreensão, mas o sentimento hoje bate e balança, e pessoal, não vamos sentir mal de bater e balançar e doer. A questão é a gente, de alguma forma, gerenciar esses sentimentos para que a gente não bata lá no fundo e permaneça lá no fundo. Tá? Mais à frente a gente vai falar um pouco sobre luto e outras questões que são normais e naturais no processo do desencarne e esse relacionamento com esse sentimento. Mas eu vou parar de falar agora e vou passar a bola para o Alexandre aqui, que eu quero ouvir um pouco sobre o que ele tem para nos falar também. Olha, Nelson, eu vou começar por um assunto que várias vezes eu falei para você, quando eu fiz essa palestra a primeira vez, eu relutei tanto. E aí depois de um tempo eu fui fazendo uma casa que a gente tem um carinho muito grande aqui em Jaú, uma casa grande, e terminou a palestra e eu tinha acabado de falar e estava cheio, era um domingo de manhã, aquele tumulto e tal, e uma pessoa veio falar comigo e eu estava de costas e saí para pegar o notebook, não consegui falar, a pessoa deu a volta, aí a Ana me deu uma bronca ainda, minha esposa, nossa, a moça, a senhora veio falar com você não deu atenção, eu não vi, aí espera o passe e tal, e estava lá fora e essa senhora veio até mim e falou, olha, eu posso dar um abraço? Eu falei, claro, é a melhor coisa do mundo, a melhor coisa da palestra. Eu falei, mas por quê? Foi porque você tirou um caminhão das minhas costas de 5 anos de peso. Eu falei, mas eu posso saber o que eu falei de tão importante assim? Eu falei, não, você falou que eu posso chorar. Eu falei, mas... Não, é porque eu já ouvi dentro do centro espírita, amigos, olhou para o lado que devia ser o marido, o cara deve me odiar até hoje, falou, falam que eu sou culpada quando eu choro, que eu atrapalho a vida da minha filha e tudo mais, e você me libertou de um peso que eu carregava durante 5 anos. E eu sempre digo, Nelson, os amigos e tal, a gente ouve isso demais, de curiosos ou de pessoas bem intencionadas. A pessoa normalmente, claro que está com boa intenção, olha, você está chorando demais, você não está vivendo, e a gente precisa separar muito isso. E aí você começou falando exatamente sobre essa situação, quer dizer, por que a gente fica triste, né? Por que a gente sente falta? Você falou do abraço, do cheiro, do beijo, mas porque nós temos saudade de coisas boas, né? Ninguém sente falta, ninguém sente saudade de coisa ruim, né? Então óbvio que, e aí existe um limite, como você disse, para a gente tomar um cuidado muito grande, que essa perda, que essa saudade, que esse sentimento que é natural, seria anormal se nós não sentíssemos, ou seria se nós não temos sentimento em relação a outra pessoa, porque não vai fazer, ou a qualquer outra pessoa querida, ou animal, ou que seja, se a gente não sentisse ou não demonstrasse nada disso. A grande diferença, que eu acho que as pessoas confundem ou confundiram muito tempo dentro da doutrina, e algumas até hoje carregam isso, dessa história do chorar, dessa história do se desesperar. Ah, mas então, mas espera aí, mas tem lugar dentro da doutrina que fala que se eu chorar, eu vou atrapalhar o choro de revolta. Eu brinco que quando eu desencarnar, se os meus filhos não chorarem ou não sentirem saudade, o bicho vai pegar. Eu vou vir e vou virar obsessor. Vai ter churrasco depois fizeram
no meu velório e estão fazendo festa no outro dia. Então é inevitável. E quem está do outro lado, e nós esquecemos, né, Nelson? Nós, óbvio que a preocupação é do nosso dia a dia, nós normalmente nos esquecemos que quem voltou para a realidade espiritual também sente falta, também sente saudade. E muitas vezes, nós temos as notícias de que eles sentem mais saudade do que a gente. E é fácil da gente entender, porque num primeiro momento eu me afastei de tudo o que era material aqui. Nós deixamos o nosso ente querido voltar à realidade espiritual. A nossa vida, por mais que a gente sinta falta, ela continua a sua rotina normal. Eu, quando desencarno, é que preciso retomar e relembrar de tudo aquilo que teoricamente não era mais meu. A minha vida continuava, quando eu desencarno, a querer também o abraço, o beijo, o cheiro, enfim. Então nós, quando devolvemos alguém para a realidade espiritual, a nossa sensação é, nossa, eu não vou aguentar de saudade. E nós esquecemos que o outro lado também. Então quando a gente fala, principalmente nessa questão do choro, da falta, gente, e eu vou falar uma coisa que para mim, isso serve para dirigente de casa espírita, para quem faz atendimento fraterno, deve ser preso. Quem vira para uma mãe e fala, olha, para de chorar. Primeiro, porque eu queria saber quem tem a régua, né, para saber o quanto que o Nelson está sofrendo por ter devolvido um pai, uma mãe, um cachorro, um gato, uma filha, e eu. Nós somos seres diferentes e cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua maneira de reagir. Então, mas isso para nós, para esse começo de bate-papo, isso vai como orientação para dirigente de casa espírita, para quem faz atendimento fraterno, para quem quer ajudar. E eu sei que muitas vezes a gente ouve isso de algumas mães, principalmente, né? Ah, mas a minha amiga falou que eu preciso melhorar. Você precisa melhorar quando você se sentir suficientemente forte ou para retomar a sua caminhada e tudo mais, mas olha, para de chorar, já chorou demais. Gente, eu não sei o quanto é o sentimento de falta que está fazendo para o Nelson. Eu não sei o sentimento de falta que vai fazer. Para mim vai fazer falta. Fiquei triste de saber da tia Maria Ângela, mas com certeza vai fazer muito mais falta para o marido, vai fazer muito mais falta para o filho, para os netos, que também eu não tenho como medir. Então esse sentimento de perda de algo que nós gostamos, a primeira coisa que nós precisamos entender quando queremos conversar com alguém, na melhor intenção possível, é de que eu não tenho como medir esse sentimento, o quanto é essa falta. Ah, mas é muito mais difícil perder um filho, devolver um filho, do que a gente devolver um pai ou uma mãe. Imagino que sim, aliás, vou melhorar, não imagino, mas deve ser. Mas eu não sei qual é a relação do Nelson em devolver o pai dele. Se o pai dele era referência emocional em todos os aspectos, e qual era a relação daquela mãe com aquele filho. Ah, mas amor de mãe é incondicional. Mentira! Nós não sabemos quais são as relações. E nós, espíritas, aí sim nós podemos usar a nossa bagagem. Eu não sei quais são os conflitos que nós temos e quais os elos verdadeiros de amor. Então, o primeiro grande passo, eu acho, quando a gente fala desse tema, é esse cuidado de não rotular e não mensurar ou querer medir o tamanho do sentimento, o tamanho da falta, o quanto eu posso chorar, o quanto eu não posso chorar. A única coisa que nós precisamos entender, a doutrina nos dá uma base muito grande em relação a isso, é de que eles estão vivos. E isso é extremamente confortador. Agora, o tempo que nós vamos levar para reacreditar nisso, quando nós devolvemos alguém, é de cada um. Ah, mas nós sabemos. Sim, eu tenho certeza. Mas, na hora que eu perco, é que eu vou saber qual é a minha reação. Sendo espírita, sendo ateu, seja o que for. Eu posso me preparar a vida inteira para devolver um pai, e vai minha mãe. Posso me preparar a vida, está no hospital, está na última, nossa, eu já tenho 85 anos e tal, e morre o seu irmão. Desencarna o seu irmão num acidente de carro, num AVC, numa bicicleta, quer dizer. Nós nos preparamos e nós não sabemos qual é o tempo de sofrimento e, principalmente, nós precisamos entender, nós não temos a informação de qual é o elo realmente de amor e de ligação que tem entre essas pessoas.
E nós precisamos ter um cuidado muito grande de respeitar o que cada um e como cada um vai reagir em relação a essa situação. Verdade, Alexandre. Você falou uma coisa interessante agora. Agora não, você falou bastante coisa interessante, mas essa questão do luto, né, principalmente, que às vezes a gente tem essa tendência de reprimir ou oprimir de alguma forma, vestindo aquela capa de super-homem ou de super-mulher, que muitas vezes pode nos fazer muito mal. Ou então a capa, sabe do quê? A capa do super espírita. Não, porque agora eu sou espírita, então eu estou me elevando espiritualmente, não posso mais me apegar materialmente, isso é um apego material, porque meu filho foi embora para o plano espiritual. Então, gente, calma, gente. Vamos entender que sim, a gente tem sentimento, que como o Alexandre falou, cada um tem seu tempo. E não é para botar para debaixo do tapete ou reprimir sentimento que não vai nos ajudar, sabe o quê? Em nada. Quer chorar? Chora o que tiver que chorar. Por quanto tempo? Por quanto tempo for. Agora vamos ter atenção a uma coisa aqui que é importante. Essa questão do tempo. Não dá para a gente passar a régua, como o Alexandre falou. Não tem mais tempo ou menos tempo. Mas vamos ter atenção quando isso se prolonga em demasia, para não desencadear um processo depressivo, por exemplo. Por exemplo, tá? A vivência do luto tem início, meio e fim. Então é importante a gente vivenciar esse luto, chorar, sofrer o que tiver que sofrer, mas saber que isso é um momento. É um momento e vai passar. Atenção, não é que vai passar que eu vou esquecer desse ente querido e que eu não vou mais chorar por ele o resto da vida. Não é isso. É aquele momento, aquele baque forte. Quando a gente é pego de surpresa de alguma forma, e a maioria das vezes a gente sim é pego de surpresa, ou se não é pego de surpresa, atenção. É como o Alexandre falou agora, a gente não está preparado. Às vezes a gente se prepara muito, mas até para aqueles que se preparam, nós espíritas, ainda assim, chega na hora H é diferente. Na teoria é muito fácil. É que nem a gente está falando aqui, é uma maravilha. O pessoal que vai estar escutando a gente aqui vai falar: caramba, eu escutei um bate-papo lá com o Nelson Alexandre. Poxa, o Nelson e o Alexandre são seres muito iluminados, eles falam muito bem, eles lidam muito bem com essa questão da morte. Olha só, quando eu sair daqui, se acontecer com o Alexandre, acontecer comigo, a casa vai cair, vai derrubar no chão. Eu não sei, o Alexandre vai comigo, vai, dependendo, vai. E apesar da gente lidar com a questão de morte, com a espiritualidade, em processo mediúnico, enfim, nessa gestão toda, ainda assim, o sentimento da perda existe e vai continuar existindo. O que eu gosto de. Eu escutei poucas pessoas, na verdade, até hoje, vou compartilhar uma coisa com vocês. Então, eu já escutei duas pessoas só falando sobre isso, e eu gosto de fazer isso paulatinamente durante a minha vida, tá? Não quer dizer que isso vai ajudar, mas eu quero compartilhar com vocês agora. É o seguinte, a gente tem uma tendência natural, penso eu, natural, pelo menos sempre foi natural para mim, de evitar esse negócio de morte. Ah, falando em morte, eu vou bater 3 vezes na madeira, vira a boca para lá, não se fala mais nisso, isso vai atrair coisa ruim, evitando alguma coisa que no fundo a gente sabe que vai acontecer conosco, com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos animais, com os nossos amigos. Todo mundo vai desencarnar, mas a gente não gosta de falar nesse assunto. Eu, com alguma frequência, tento fazer o seguinte exercício. E se eu desencarnar amanhã? O que vai ser? O que vai ser da minha família, desses meus entes queridos, da minha esposa, de um filho, de uma filha, de uma mãe, de um pai, de um irmão, de um tio, dos meus amigos? Como é que eles vão ficar? E comigo lá no plano espiritual, como é que eu vou ficar também com esse sentimento de perda, com essa distância? Com os meus apegos também, porque eu gosto muito de um cafezinho, sabe? Aquela coisa que a gente tem os nossos apegos. Um exercício somente não é para ficar antecipando sofrimento, não, gente. A ideia não é essa, mas pelo menos eu vou compartilhar comigo. Isso me situa e me põe o pé no chão muitas vezes para lembrar que isso aqui é passageiro. E que também vai doer, mas de alguma forma eu vou tentando gerenciar e me entender nessa questão plano físico, plano espiritual, porque já já isso vai acontecer. Não estou sendo aqui o médium pai Nelson que vai adiantar algo. Gente, eu vou desencarnar, o Alexandre também, vocês estão me escutando também. Todo mundo vai desencarnar, por mais que a gente não queira, por mais que a gente evite falar sobre isso. Eu acredito que uma das questões que acontecem mais dor, mais sofrimento, é essa falta de diálogo, essa falta de entendimento, essa falta de botar o assunto na mesa. Porque a gente evita isso a vida inteira. E não quer lidar com uma questão que a gente sabe que vai acontecer.
sempre dando essa conotação negativa, porque isso vai fazer mal, vai atrasar coisa ruim, não se fala nisso, isso não é coisa que não se fale, menino. A gente vai aprendendo isso e vai evitando, como se fosse melhorar alguma coisa. E eu acredito, isso é uma opinião pessoal, tá? Eu acredito que é o contrário. A gente tem que trazer para a mesa esse assunto com a maior naturalidade possível. Sabe por quê? Porque é natural. Então não precisa criar um grande distanciamento, um grande fosso. E às vezes é nesse fosso que a gente acaba mergulhando sem querer quando a gente lida com essa situação que fatalmente vai acontecer com todos nós, de alguma forma ou de outra. Você tocou no assunto que eu acho muito interessante. A gente tem o hábito, né? Pelo menos a maioria das pessoas que eu conheço, por exemplo, a gente não leva criança, a gente não pode nem ouvir falar em levar criança em velório. Mas por que vai levar em velório? Para que vai... Gente, leva no parque de diversão, leva televisão, leva... Ah, mas é desnecessário. É desnecessário se levar para passar a noite no velório, que hoje em dia ninguém mais faz. Mas você não ter a oportunidade, mas vai explicar? Gente, qual a dificuldade de explicar? Nós não gostamos, na verdade, né, Nelson? Nós fugimos da tal da morte. Como se o fato de não falar, ou o fato de não conviver com essa realidade, que é natural, como a vida na realidade espiritual é natural, eu preciso do desencarne para ter esse intercâmbio, senão não tem jeito. Se nós acreditamos que continua do outro lado, e não precisa nem ser espírita, né? Se nós acreditamos que existe alguma coisa depois da dita morte, eu preciso passar por esse processo. O problema é que nós não queremos, e nós não queremos nem a gente, porque é mentira quem fala que podia Deus me levar, porque na hora que a coisa aperta, mas não quer ir, mas nem alguém puxando, porque é natural para nós a doutrina espírita, lei natural. Eu não quero, eu vou tentar protelar o máximo possível aqui. E somos extremamente egoístas em alguns pontos. Nós precisamos, entendam muito bem, por favor, que quando nós temos alguém querido, por exemplo, passando por um processo de uma doença terminal ou de uma coisa muito séria, nós também não queremos que vá. E nós só estamos sendo extremamente egoístas e materialistas. E alguém vai falar assim, mas Alexandre, você passou por isso? Passei com os dois, com meu pai e com a minha mãe. E aquilo que você no comecinho falou, não tem escapatória. O baque é o mesmo para a maioria das pessoas ou para todo mundo. A hora que chega a notícia, foi, é igual para todo mundo. Pode ter 105 anos, 15... mas é muito mais difícil criança. É porque a gente se sensibiliza muito mais. Tinha uma vida inteira para viver, quem te disse? Tem uma história que a gente acha muito engraçado, que é da Célia Diniz, que quem não leu, leia Vencendo a Dor da Morte. E a Célia, eu falo que é uma das coisas que eu gosto muito quando a gente lê livro assim, que é aquela história que as pessoas perguntam às vezes pra gente, que você não perdeu um filho, né? Eu falei, eu não. E aí quando você vai falar isso pra Célia, devolveu 2. Um com 4 e a Mariana com 25. Então, aí quando alguém vem contar a história e fala disso, muda um pouquinho. E fala que muito pequeno, eles são todos espíritas, né? O pai fundou centro com Chico Xavier e tudo mais. E que o menino, o mais novo, com 4 anos, falava assim, falando de doutrina espírita, conversando, então, eu vou viver, eu já tenho 50 anos, vou viver até não sei quanto, não sei o que lá e tal, que o menino virou para ela e falou assim, nossa, você tem coisa para pagar, hein? Eu desencarnei com 4 numa carta psicografada. Quer dizer, já entendeu, o espírito, claro, voltou para a realidade espiritual e compreendeu isso. E nós não temos a menor ideia do que é isso. Nós não conseguimos sequer pensar na possibilidade. E nós dizemos que amamos. E aí alguém já vai, se tiver mãe que devolveu o filho, então agora fica bravo. Nós amamos aquele espírito ou nós amamos o que é material? O que nós acreditamos que nós amamos e queremos o melhor para aquela pessoa que está voltando à realidade espiritual? Ou nós amamos mais a presença? Alguém vai falar assim, os dois, Alexandre. Mas escolhe. Um dos dois tem que ter um peso maior. Eu tenho a minha mãe com câncer e não quero que ela vá porque sinto falta.
Eu conto essa história para todo mundo. Eu passava todo dia no almoço, eu ficava 15 minutos com ela. Os 5 primeiros ela conversava comigo, os outros 10 ela dormia no sofá. E de vez em quando você fala, pô, mas que saco, né? Tem que passar, caminho de volta, perco 15 minutos da hora do meu almoço, que eu podia descansar em casa para passar lá. E ela dorme 10 minutos dos 15 que a gente fica. Daria tudo para ficar os 15 minutos dela dormindo e eu sentado na frente olhando ela dormir. Mas depois de cair a ficha, que o Nelson falou que não existe, pelo menos eu não conheço, ou alguém que consiga passar por essa situação sem nenhum tipo de trauma, nenhum susto, ou nenhuma grande decepção ou tristeza, a hora que realmente você consegue entender o que aconteceu, que passa o período de um ou maior, para uns período grande, para outros menor, em relação a esse luto, e você olha e fala, graças a Deus, que desencarnou sem sofrer com uma doença que seria, ou existiria uma possibilidade de muito sofrimento, e voltou sem esse sofrimento. Mas enquanto estava aqui, não deixa. Faz o melhor tratamento que for possível. Tenta o que der e o que não der para ficar aqui. E a grande pergunta que nós deveríamos nos fazer, e não para os outros, né? Porque nós gostamos de fazer essa pergunta para o outro. O que nós precisamos nos fazer é o quanto eu amo realmente, o que seria melhor para aquele espírito que está vivendo hoje aqui do nosso lado. Em qualquer situação. Mas eu vou tentar até o limite pode acontecer. O médico falou para você que não tem jeito. E aí o que você quer? Mas eu vou rezar, Deus vai fazer um milagre. Não precisa rezar. Se não for a hora, fica tranquilinho que não vai ser Deus que vai fazer o milagre. Então eu acho que sempre nós temos que partir, Nelson, e nós temos, por natureza nossa ainda, né? Quando nós vamos falar disso, nós falamos sempre na terceira pessoa, é sempre para o outro. E eu acho que o grande trabalho, como você disse, é a gente tentar se preparar, por mais difícil que seja, ninguém quer, por isso talvez que a gente não fale de morte, como você comentou agora, é sempre que a gente procure não antecipar, porque também ninguém é masoquista, mas tentar se preparar para o que é inevitável. Eu não gostaria, a gente sempre brinca, né, aqui em casa, olha, eu não queria, para mim se eu viver até os 50, tá bom, porque aí meu filho já está formado. Aí quando você tem seu filho tem um neto, um filho. Aí agora eu só queria ver meu filho se formar, meu neto se formar também. Mentira, nós não queremos ir. Nós arrumamos desculpa para não voltar para a realidade espiritual. Porque nós somos apegados a tudo que é material, inclusive às pessoas e aos animais. Nós nos tornamos donos, aquilo vira uma posse nossa. E eu acho que a grande reflexão nesse sentido, e é o mais difícil, não achem que é fácil, nem para mim, nem para o Nelson, e provavelmente para ninguém, é de que nós precisamos nos preparar para o que é inevitável e conseguir, que eu acho que é o trabalho mais difícil, enxergar o que é melhor para aquele espírito. Se nós que estamos tendo a oportunidade de conhecer a doutrina espírita e sabemos que nada é por acaso e que estamos aqui em processo de aprendizado, e aí por isso que eu sempre dou risada quando eu lembro da história da Célia. Quando o espírito voltou, ele entendeu, eu falei, gente, para que viver 85 anos na Terra? Eu brinco, né? Tem umas senhoras aí que eu não vou citar o nome para não criar problema, que é de família, mas 110 anos, pensa o que deve ter para pagar. Porque vai ser ruim, né? 115 anos vivendo na Terra, planeta de prova e expiação. E o Theo falou isso para a Célia. Ele falou, eu vivi só 4, veio 3. Quer dizer, eu fui aí, cumpri minha parte e voltei, mãe. E estou feliz e estou vivo. E a Célia fala, Alexandre, não pense que escrevendo esse livro e tendo vivido essas duas situações, ter convivido com Chico Xavier, meu pai ter criado o Centro Espírita, que a minha vida não foi por água abaixo. Eu perdi marido, eu separei, eu me desestruturei, eu tive depressão, até hoje choro toda noite, até hoje sinto falta, mas a doutrina espírita me dá algumas coisas que me fazem me manter em pé. E é isso que eu acho que é a grande vantagem. Em momento algum você vai ouvir falar de pessoas que conhecem a doutrina ou que deveriam ser levadas a sério, ou a Célia, por exemplo, ela não chora. Ela falou um dia numa palestra, eu queria morrer. Eu falei, depois de um certo tempo, é mimimi. E uma mãe que devolveu 2 filhos. Então,
E aí quando você ouve de alguém que devolveu 2 filhos, ou um, ou meio, que olha, parou, porque daí para frente é prejudicial, é para a gente refletir. Porque uma coisa é eu e você conversarmos desse assunto e não passamos por essa experiência. Ah, então, fantástico, a doutrina, pega lá o Livro dos Espíritos, o Evangelho é lindo, Joana de Ângeles dá textos fantásticos, Emmanuel, nossa, até Emmanuel fica doce lendo. Eu não passei. Eu falar para os outros, olha, é natural, é da boca para fora. Eu não devolvi um filho. Como é que você fala para alguém que devolveu um filho? Olha, é, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Não tá tudo bem. Eu queria ele aqui. E nós não temos essa percepção. Quando nós devolvemos alguém para a realidade espiritual, não está tudo bem para nós naquele momento. Vai demorar um tempo para que a gente se encaixe, se convença, entenda que era o que deveria ter acontecido. E muitas vezes, ou todas as vezes, é o melhor que deveria ter acontecido para quem foi e para quem ficou aqui. Mas naquele momento não está tudo bem. Então nós precisamos ter, nós que queremos, e aquilo que eu falei para você, né? Eu acho que quando as pessoas falam assim, olha, para de chorar que você está atrapalhando, ninguém está falando isso para prejudicar. Está com intenção de ajudar, porque está vendo a pessoa se afundar muitas vezes, a pessoa abandonar a vida. Mas, gente, cuidado, né? Nós estamos lidando com alguém que passou por uma situação, o trecho que o Nelson leu no começo do Emmanuel, é a pior situação que nós conhecemos na Terra. Não existe nenhuma outra coisa pior que isso. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Quando a gente fala disso, é necessário falar, não precisa ser dramático e fazer ninguém chorar, muito pelo contrário, nós precisamos entender que isso é a coisa mais difícil que nós conhecemos. Né? Então eu acho que esse é o grande primeiro passo para nós, né, na função de doutrina espírita. Ela é consoladora desde que a gente consiga fazer com que isso seja consolo e não vire dor maior do que já é a devolução de alguém querido. Eu acho que é normal não estar tudo bem nesse primeiro momento que acontece. E a gente tem muito também em crenças já vinculadas, que passa do avô para a mamãe, passando para a gente passa para os nossos filhos, inconscientemente, que é aquela coisa assim, tem que ser forte, não pode chorar, é fraco, é fraqueza, a gente vincula a fraqueza com choro, engole isso, não é assim, cabeça para cima e vai caminhando, segue a vida. Vamos se entender, gente, vamos entender que faz parte, que sim, a gente precisa muitas vezes desse momento, como o Alexandre falou, de estar para baixo, mas o estar para baixo está para cima, e a vida é sempre assim, um dia para baixo, outro dia para cima. Nem sempre os momentos de êxito, alegria, brasia vão durar para sempre, nem sempre os momentos de tristeza vão durar para sempre também. E ter a consciência disso é ter a consciência da realidade da vida como ela é. É utopia, e muita gente acredita que o fulano lá que é feliz, aquele sim não chora, aquele sim a vida dele é só gozo, alegria, prazer e felicidade, ele não tem problema nenhum. E a gente vive muito a nossa utopia, acreditando que o fulano famoso, a fulana rica, o sujeito que tem o sobrenome, esse sim tem o que eu não tenho. Pessoal, vamos ter a consciência que todo mundo, num mundo de prova e expiação, num planeta como esse, tirando os espíritos missionários, que é 0,0000001%, se não calhar mais ainda, essa diferença, está provando e está espiando. Está sofrendo todas essas vicissitudes, todas essas questões na Terra, como nós estamos vivendo também. Acho que o grande desafio é a gente conseguir, de uma forma, se equilibrar nesses altos e baixos da vida que todos nós, cedo ou tarde, vamos sofrer e vamos estar felizes. E depois, de novo, vai bater a dor. Lembrando que dor não necessariamente tem a ver com sofrimento, tá? São coisas distintas, que a gente pode explorar isso. A dor é necessária, mas o sofrimento, muitas vezes, eu falo isso com cuidado, que às vezes dá margem da confusão, mas o sofrimento muitas vezes é opcional, tá? O sofrer a dor é uma coisa, mas a dor vai bater em todo mundo. Agora, esse sofrimento, muitas vezes, a gente entra naquela esfera que a Joana fala, que é o tal do sofrimento voluntário.
Quando a gente levanta o dedo, opa, sofrimento aí, deixa que eu entro na fila. Qual é? Deixa eu entrar aqui. Às vezes não precisa, mas a gente está lá querendo sofrer e querendo se amargurar, e querendo fazer um papel de vítima, querendo se colocar para baixo. Atenção, gente, eu estou ampliando a discussão aqui, mas é muito mais profundo. E quando a gente está falando de perda de entes queridos, eu não estou querendo diminuir de maneira nenhuma a dor de ninguém. De maneira nenhuma, pelo contrário. A nossa proposta, a nossa busca do entendimento em conjunto com a doutrina espírita é se sentir acolhido como a doutrina nos acolhe, nos consola, nos abraça com essas informações, com esse entendimento mais profundo, como, por exemplo, Joana de Ângeles e tantos outros espíritos trazem para a gente, para nos elucidar, nos esclarecer e nos confortar frente a essa dor, que sim, podemos viver essa dor. Aí agora falando sobre morte prematura, mudando de assunto, quer dizer, mudando não, voltando ao assunto que a Alexandre estava falando, que ela contou esse caso da Célia, eu separei um trecho aqui do livro Diretrizes para o Êxito, da Joana de Ângeles. Vou mostrar aqui, às vezes, a capa. O pessoal que às vezes me pergunta, Nelson, você leu lá o trecho? Que livro era? Então tá aí, ó. Se vocês gostarem, Diretrizes para o Êxito, da Joana, que ela fala sobre essa questão de mortes prematuras. Vou ler só um trechinho aqui que eu acho interessante. Joana diz: as mortes prematuras de seres amados, por exemplo, não têm caráter punitivo, como invariavelmente se pensa. Antes, significam prêmio aos que desencarnam e que se desincumbiram dos compromissos, merecendo o direito à liberdade do caráter, do cárcere carnal. Naturalmente que a ausência física, junto aos afetos da retaguarda, produz dor e saudade nesses. No entanto, a compreensão de que ora eles estão felizes e próximos, dependendo somente de cada qual sintonizá-los mentalmente, diminui essas emoções aflitivas e amplia o afeto que prossegue ao lado da certeza do próximo reencontro duradouro e ditoso. Eu separei isso, pessoal, e separei e fiz um comentário aqui que eu acho importante também. Quanto mais a gente, com o nosso esclarecimento espírita, a gente ainda tem a tendência de botar tudo em quadrados, em classificar tudo. Então tem lá o jovem que morreu antes dos pais, eu acho que esse é por isso que eu lembrei desse exemplo e quis mencionar agora. O jovem que morreu, muitas vezes a gente logo, normalmente, com a nossa vivência, a gente acha logo que tem um caráter punitivo, ou pensa aquelas questões do tipo assim, poxa, mas foi embora, que pena, porque tinha tanto para viver, ou sendo espírita, né? Isso deve ser resgate, com certeza, porque para ser assim, tão cedo, sempre com essa ideia de alguma forma pejorativa, que não era para ser, que é algo ruim ou algo errado. Mas, pessoal, vamos entender num todo, isso a doutrina espírita nos esclarece com maestria, que às vezes, caso a caso, tá, gente? A gente não está aqui para classificar em nada e ficar no achismo espírita. O que será que aquele espírito precisa ou não precisa? Isso aí a gente abre para a espiritualidade de luz, que comanda e rege tudo isso no planejamento reencarnatório, que faz parte ou deixa de fazer. Mas vamos entender o que nos cabe, pelo menos penso eu, tá? Vou compartilhar com vocês. Aquele espírito que encarna, que está no corpo físico, às vezes por meses ou por poucos anos, sem dúvida alguma, é o tempo exato, necessário que ele precisa viver naquele momento. Nem mais, nem menos. Era o que ele precisava, foi como o Alexandre falou ainda há pouco. Que bom, que bom. Mas é difícil a gente entender isso, porque tem que esclarecer e buscar se aprofundar para ter essa leitura mais ampla. Mas a leitura ampla está aí e a doutrina espírita nos ajuda. Agora, isso não quer dizer, vamos voltar, isso não quer dizer que não vai doer. Isso quer dizer que a gente não vai ficar mal, que a gente não vai sentir saudade, que a gente não vai sentir ausência. Vou repetir isso, vou frisar, tá? Porque às vezes o Alexandre e eu, a gente pode parecer até ser muito duro falando, mas na verdade a gente não está falando nada diferente daquilo que a gente está aprendendo aqui com Joana, com Emmanuel e tantos outros espíritos, que é colocar o pé no chão como as coisas são. Não viver de quimeras e ilusões, acreditando que a gente tem a possibilidade de perpetuar aquilo que nos faz bem ou aquele que está ao nosso lado que a gente ama. Claro que a gente gostaria de botar congelado num freezer, numa cristaleira,
e permanecer aquele sentimento que a gente morra junto, desencarne junto, para já passar para o plano espiritual junto. Mas, gente, nem sempre é assim que acontece. E por quê? Porque tem que ser. Porque cada um está aqui, cada um de nós somos indivíduos, espíritos, num processo de crescimento individual, vivendo coletivamente. E por isso que a gente tem a nossa família, a gente está aqui para um dar apoio ao outro, dar sustentação. Mas a caminhada do Nelson é do Nelson, e da família do Nelson é da família dele, do Alexandre é do Alexandre, do filho, dos filhos, dos pais, dos irmãos. Cada um está na sua correria. Mas a gente está aqui para estar junto, e é natural a gente sentir a falta e a dor. Você falou uma coisa, eu sempre digo, por isso que eu acho que eu sempre fugia dessa palestra, mas pô, eu mesmo me questionava, né? Falava, gente, só a doutrina espírita consegue explicar essa tal de morte direito, né? E a gente não fala. Nós espírita, nem espírita, falei, gente, mas nós temos tudo de pronto na doutrina espírita, nós não temos medo, continuamos com medo. Mas, e quando a gente fala disso, e quando a gente tenta, quando nós tocamos no assunto de que, olha, é difícil, é dolorido, mas nós temos que continuar, ninguém vai imaginar, ou quer, ou tem receita pronta, ou está indicando que, olha, encare da melhor forma possível, porque você está sendo, assim você vai evoluir mais rápido. Quem disse também, né? Porque entendo a morte, isso é uma tranqueira, então dá mesmo. Qual que é o grande problema disso tudo? Quando a gente fala desse tema, e a doutrina espírita, ela é extremamente consoladora por um motivo muito simples, para mim, nesse sentido, quando a gente fala em morte. Não tem. Consolador. Mas, ao mesmo tempo, ela vem esclarecer algumas outras coisas. Por isso que, às vezes, quando nós tratamos de alguns assuntos dentro da doutrina, e quando levado a sério, né? Porque a gente tem muita gente fazendo doutrina espírita para ter curtida em Facebook, para dar risada, para ganhar. Mas quando nós tentamos interpretar o que a doutrina nos apresenta como consoladora e esclarecedora, essa parte esclarecedora, ela é dolorida. Porque ela vem recheada de algumas coisas que nós não gostamos. Do mesmo jeito que nós não gostamos da morte, nós gostamos de saber que a vida continua, mas não queremos morrer. Olha que contrassenso. Eu acho fantástico. Olha, a vida espiritual, todos os livros que a gente vê, nossa, ninguém quer voltar, a realidade espiritual é maravilhosa, mas não quero ir. Sou espírita, acredito, tá bom, mas não quero. Deixa eu aqui a hora que... Aí eu passo a acreditar a hora que eu voltar para lá. Então nós não queremos. E quando isso vem junto de outras explicações, por exemplo, o que você acabou de falar, Nelson, é muito complicado para nós. Quando nós olhamos para a doutrina e você fala assim, olha que consolador e que aterrorizador ao mesmo tempo. Era o melhor que tinha para acontecer. Extremamente consolador, extremamente apavorante. Por quê? Porque, como assim? Como é que você fala para uma mãe que devolveu um filho com 5, com 10, com 15, com 20 anos de idade, que a melhor coisa que podia acontecer para ela e para a filha era ela ter desencarnado? Por isso que eu digo, quer dizer, extremamente consolador. Olha, vai continuar vivendo. Está viva, melhor do que aqui, desencarnou porque estava com uma doença. Mas, ao mesmo tempo, para que a gente consiga admitir e entender que era o melhor, porque quando a gente olha, a gente pegar os exemplos que a gente vê, né? Quando você olha e fala assim, olha, tinha o meu pai, tinha o meu avô, que estava doente, tinha uma idade, aí você consegue ter essa percepção de que, era melhor mesmo, ia ficar sofrendo. Ou mesmo quando é um filho mais novo, uma criança, está com uma doença muito séria, está com câncer, olha, melhor realmente. Esse você consegue enxergar, por mais dolorido que seja, quando a gente consegue se desapegar um pouquinho que seja, você consegue olhar e falar assim, poxa, verdade, né? Que tudo aquilo que a gente falou até agora vai sentir falta e tal, mas eu consigo, com os meus olhos da matéria, falar assim, poxa, o melhor que tinha para acontecer era parar de sofrer.
Nós não falamos que nós estamos entendendo que era o melhor para o espírito aquilo ali. Nós continuamos olhando para o olhar da matéria. Nós concordamos que é melhor o desencarne para aquele corpo físico quando nós olhamos para a matéria e falamos assim, a matéria vai parar de sofrer. Então nós não entendemos. Nós não conseguimos entender. Nós falamos que é melhor, mas nós não pensamos em momento algum no espírito quando nós falamos, olha, é melhor realmente que ele vá. Agora, e quando nós, por isso que eu falei que é extremamente consolador, olha, vai continuar vivo, não quero que vá. Tá, mas é consolador, vai. Mas eu olho e falo assim, e gente, assim, para nós a doutrina espírita, se nós conseguirmos olhar isso e acreditar nisso de verdade, a nossa vida acaba sofrimento. Todos os sofrimentos. Todos. Era o melhor que era para acontecer. E aí, por isso que eu brinquei, Nelson. Agora, e a coragem de você virar para uma mãe e esse cuidado da doutrina espírita, de novo, vou repetir, dirigente, quem faz atendimento fraterno, quem faz qualquer coisa, quem é amigo, quem é parente, tem um momento para que o Nelson, que o Alexandre consigam já escutar isso de alguém. Porque, pelo amor de Deus, gente, não vai chegar no velório que a mãe devolveu um filho e falar, a melhor coisa que tinha para acontecer pro seu filho e para você era ter morrido, viu? A mãe vai te socar. Se sou eu, soco. Que é pior do que falar, olha, Deus quis assim. Aí dá mais raiva ainda, mas... Então, é o melhor. Agora, para nós nos convencermos disso, nós precisamos ter duas coisas extremamente básicas. Amar de verdade, não só o sentimento de posse, e outra, acreditar no Pai. E nós falamos, repetimos, nós somos espíritas, católicos, evangélicos, Deus é tudo, e nós não acreditamos nisso. Porque se nós acreditarmos que era o melhor possível, e porque ele não deixaria acontecer nada que não fosse o melhor para cada um de nós, criaturas dele, não tem jeito de estar errado. Nós não queremos, nós não gostamos, nós não aceitamos, nós não queremos essa brincadeira. Mas é a realidade. E quando nós nos convencemos dessas duas situações, aí essa situação, e não vai parar, nós já vamos adiantar, o Nelson começou falando disso, nós já falamos 2 vezes disso e vamos falar de novo. Não vai diminuir a saudade. Vai aumentar. Cada dia que passa, que eu estou longe, aumenta. É a mesma coisa que nós viajamos. O Nelson foi para Portugal, familiares no Rio de Janeiro. Quem ficou no Rio de Janeiro e não vê o Nelson há 1 ano, depois aumenta para 2, aumenta para 3, a saudade aumenta nesse período que não está vendo, que não está encontrando. Ela não diminui. E nós ainda não conseguimos. O Nelson está na Ilha da Madeira e os amigos, colegas que cresceram juntos e tal, estão no Rio de Janeiro. Hoje nós temos uma tecnologia, mas não é a mesma coisa, não abraço nunca. Não é a mesma coisa que sentar numa roda e bater papo. Então a saudade que quando o Nelson foi há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos, esse sentimento de saudade aumentou em 4 anos, em 5 anos. Ele não diminuiu. O Nelson ter ido para fora, mas o Nelson está bem. Eu sei que o Nelson está bem, mas eu queria estar conversando com ele, batendo papo, sentado, tomando cerveja, batendo papo, abraçando, beijando. É a mesma coisa do desencarne. Eu sei que está bem lá, mas a saudade está aumentando. Há uma semana, ao momento do desespero, da aflição, ele é momentâneo, mas a saudade, quem falar para você que a saudade diminui, mentira. Quem falar para uma mãe, vai falar, fica tranquila que isso vai passar. Não vai passar, porque o meu amor continua existindo. E se nós temos a certeza que ele continua vivo, esse vínculo, esse laço de amor, ele existe. E não vai ser rompido pelo desencarne. Aí o consolo da doutrina. Então quer dizer que? Isso. Quer dizer que ele continua te amando, do mesmo jeito que você ama. E que ele se alimenta desse amor do mesmo jeito que você está sendo alimentado pelo amor dele. Isso nós temos a doutrina, que aí nenhuma outra que eu conheço nos dá um consolo tão grande. Eu continuo amando e continuo sendo amado pelas pessoas que criaram laços verdadeiros de amor. E isso nós não entendemos. Nós não, aquilo que eu falei para você, nós queremos
Nós conseguimos entender que é o melhor possível quando nós enxergamos com a matéria. Nós ainda não conseguimos transcender. Nós ainda não conseguimos olhar realmente a quem está aqui do nosso lado como espírito. Nós ainda olhamos como filho, nós ainda olhamos como pai, nós ainda olhamos como esposa, como nosso animal de estimação. Nós não conseguimos enxergar que aquilo ali é o espírito. Talvez o dia que nós conseguimos realmente, aí essa sensação de que era o melhor muda, assim, abre uma perspectiva completamente diferente para a gente conseguir lidar com essa tal de morte. Verdade. É interessante isso que você falou, como a gente sempre acaba aceitando na perspectiva material, naquela de que era o melhor, com o nosso julgamento aqui, nossa, acreditar que o fulano estava doente, então é o melhor para ele. Pronto, ele desencarnou, tô triste, mas pronto, era o que tinha que ser, Deus levou, aquela história toda. E também nesse relacionamento pós-desencarne ou pós-morte, de alguma forma, mesmo sendo espírita, mesmo tendo essa consciência toda, esse estudo todo, a gente parece que esquece que o fulano morreu, parece que morreu, acabou. Por mais que esteja lá no plano espiritual, mas parece que é tão distante o negócio e não tem muita conexão, ou o sinal falha, e a gente esquece que é uma via de mão dupla, que esse relacionamento ainda continua, e a gente, muitas vezes, não estou dizendo todos, mas muitos de nós ainda não temos muita atenção para a magnitude ou para a influência que a gente exerce e sofre também nesse relacionamento após desencarne. Claro que o certo de acontecer é aquele que desencarnou ir para o plano espiritual e seguir aquilo que ele tem que seguir, a caminhada dele, e já já ele vai estar voltando, e a gente vai estar indo, e assim continua a caminhada de cada um. Muito bem. Mas esse relacionamento continua, sabe quando, pessoal? Pelo nosso pensamento. Pelo nosso pensamento, a nossa vibração. E é aí que eu quero te dar essa chamada de atenção, porque às vezes a gente se esquece disso e fica muito fechado na nossa dor, no nosso sofrimento, nesse nosso sentimento de perda, e esquece sim o quanto isso pode influenciar positivo ou negativamente. Vou abrir um parênteses aqui, pessoal, não estou dizendo para ninguém chorar e não é para não sofrer, mas não é isso. É que se a gente está preocupado, se a gente quer o melhor para esse espírito que desencarnou, vamos vibrar por ele, vamos orar por ele, sem dúvida nenhuma. Mas vamos cuidar também, principalmente, sabe o quê? Do nosso estado emocional. Vamos cuidar de nós também, ter atenção conosco também. Porque isso também influencia de lá para cá. Porque esse irmão que se foi, não é só a gente que ama ele, ele também nos ama. E ele também vai sofrer e vai ficar mal vendo a gente mal. Como a gente, se soubesse que ele estaria mal lá e pudesse ver, a gente estaria também aqui sofrendo mais ainda. Poxa, mas ele está lá mal, está complicada a situação dele. Então, esse agravar do sentimento, desse tipo de conexão que é estabelecida e continua após o desencarne, muitas vezes parece que a gente esquece. Então, a gente, de alguma forma, eu queria dar essa chamada de atenção para a gente não esquecer disso e ter de alguma forma uma preocupação, mas não uma preocupação no sentido negativo e ficar mal, e agora? Mais uma coisa na minha cabeça, o fulano desencarnou, como é que ele vai estar, minha vibração? Mas é ter atenção para com esse que se foi e principalmente para conosco que está aqui. Porque não adianta nada a gente saber tudo na teoria e ir no centro espírita, e assistir a palestra, e tomar o passe, água fluidificada, se o nosso estado emocional está ainda abalado, está ainda complicado, está ainda difícil. Pessoal, é para isso que a gente tem o atendimento fraterno, para isso que a gente tem os amigos que podem esclarecer. Atenção, isso é muito importante o que o Alexandre falou. Às vezes não basta só boa intenção, tá? Porque muitas vezes aquele que quer ajudar pode ajudar dando uma pedrada ao mesmo tempo. Porque tem que ter uma sensibilidade também para esses momentos muito sensíveis e de extrema importância. Como o Alexandre disse, que vai chegar num velório e vai falar para a mãe, mas é assim mesmo, é o melhor para ele. Esse tipo de sensibilidade também as pessoas, nós principalmente, aí vem a chamada de atenção, como o Alexandre falou, para dirigentes de casa espírita, para aqueles que estão de frente para esse atendimento fraterno, esse acolhimento inicial, principalmente para esses que chegam na casa espírita, muitas vezes com muita dor e muito sofrimento. Chegam
um caco, as lágrimas, derrubados, se arrastando de joelhos, e precisam, naquele momento, exatamente esse abraço, esse acolhimento, com muito tato, muito cuidado, e às vezes a informação pode machucar, e por isso que eu também já ressaltei e vou voltar a falar aqui. Gente, como são assuntos sensíveis desses, nem o Alexandre nem o Nelson quer agredir ninguém. A gente está tentando tomar muito cuidado aqui para falar de assuntos difíceis, até porque a gente não sabe quem está aí, quem está assistindo isso agora ao vivo, e também esse assunto vai ficar gravado. A ideia, pessoal, vou voltar a falar, é nós nos sentirmos abraçados pela doutrina que nos acolhe, que nos consola e que nos dá o entendimento. Não vai diminuir a dor, mas vai, de alguma forma, aliviar essa pressão, esse peso, como o próprio Alexandre falou, da amiga que abraçou ele no final de uma palestra, não foi, Alexandre? E tirou o caminhão de 5 anos que carregava de areia por uma informação, muitas vezes, que alguém estava ali dizer que não podia chorar. Então, são assuntos muito sensíveis que a gente tem que ter muito cuidado e buscar esse entendimento mais aprofundado. E como o Alexandre falou, também sigo com ele. Não conheço nenhuma doutrina, nenhuma explicação que consegue se debruçar com tamanha profundidade e nos auxiliar. Não vai resolver, mas vai nos auxiliar, de certa forma, nessa nossa dor que a gente vivencia quando perde alguém. Eu sei, o Nelson falou uma coisa que a gente, de novo, eu lembro da Célia, né? E a gente acabou criando um vínculo muito grande, porque essa história depois eu conto para alguém, todo mundo já ouviu essa história, mas a Célia apareceu na nossa vida de uma forma muito estranha. Eu nunca gostei de romance, né? E aí acabei, depois de um diretor de um centro que a gente frequentou muito tempo em Bauru, insistindo, eu comprei o livro, ele ficou 2 meses em cima do Criado Mudo, eu falei, vou ler isso daqui um dia, eu li 3 vezes no mesmo dia. E aí me apaixonei, não conhecia a Célia, conhecia de nome, mas não conhecia pessoalmente, não tinha nenhum contato. E brinquei, e aí consegui através de um amigo comum um contato, e ela, na simpatia, nós criamos uma amizade. E a Célia fala uma coisa que, o fato, isso você já ressaltou 2 vezes hoje, a gente está comentando sobre isso, gente, não tem receita de bolo para sofrimento. Por isso que quando a gente começou a conversar, eu não tenho a menor ideia de qual é o sofrimento do Nelson, o meu, por mais que eu conheça, eu não sei quais são os sofrimentos, quais são as maneiras de reagir numa situação dessa, do meu filho, da minha filha, não tenho a menor ideia qual vai ser a reação da minha esposa. Você pode imaginar pelo que você conhece, mas eu não sei. Então não existe ninguém quer passar para ninguém, olha, se perder um filho, bola para frente, não está tudo certo. Ninguém quer, ninguém está preparado. O que a doutrina oferece de muito grande, como nós já falamos algumas vezes, é que ela, além do consolo e do esclarecimento, ela é acolhedora. Então, cuidado, o Nelson falou agora há pouco de novo. Primeiro acolhe. Depois nós vamos instruir. Quando tiver condição de raciocinar, quando tiver condição de escutar que aquilo... Mas a primeira função nossa, independente de doutrina espírita, de alguém que é amigo, que é parente, acolhe. Naquele momento eu estou precisando de colo. Depois nós vamos ver como é que... E não precisa virar espírita, viu? Quem está assistindo. Não precisa. O que a doutrina, eu e o Nelson estamos falando, que a doutrina nos apresenta, principalmente em relação à morte, coisas que em outro lugar eu não encontrei até hoje, pode ser que tenha gente que encontrou, mas... E não precisa virar espírita. Use o que a doutrina oferece, que para mim a parte mais consoladora e reconfortante é de que a vida continue existindo e está tudo certo. E se convença isso aos poucos, entenda isso aos poucos. Traga para que isso realmente seja assimilado de verdade. Porque muitas vezes, na ânsia de resolver, eu vou no psiquiatra, no psicólogo que me indicaram, e tomo 350 remédios e começo a viver, tentar curtir a vida doidado, e eu não entendi nada. Eu estou anestesiado para tentar conseguir viver, e esse não é o caminho. Mas muitas vezes vão precisar de um médico, de um tratamento profissional. Não vou discutir isso, claro que não estou discutindo essa questão. Mas muitas vezes isso é utilizado como uma fuga, e isso não me dá entendimento. E aí, vou repetir, por isso que a doutrina me preenche mais do que qualquer outra situação. Porque ela consegue esclarecer, ela consegue acolher,
e me dá condições de ir tocar minha vida sabendo o que está acontecendo. Então, a ajuda profissional de um profissional de saúde é importante? Mas que isso não vai me fazer entender. Isso vai ser o atenuante. Isso vai ser o que vai ser necessário para aquele momento. É o tratamento de choque. Mas a doutrina espírita nos oferece condições de entender que realmente isso é fato, de que a morte é natural. Para a criança, para o idoso, para o jovem, a doutrina espírita consegue. O remédio vai fazer com que atenue, para quem está passando por um processo muito complicado, que eu consiga me dê força para eu ter estrutura para começar a caminhar. Agora, vou puxar a sardinha para nós, sim, nesse sentido. A doutrina espírita me dá muito mais do que o remédio. A doutrina espírita me dá a certeza, a convicção de que o meu ente querido, a pessoa que voltou para a realidade espiritual, está viva. Isso não tem mais nada consolador, nada é mais consolador do que você saber que quem você ama, se você ama de verdade, continua existindo do mesmo jeito e que os elos são mantidos, não são rompidos. Muitas vezes, pelas informações que nós temos da espiritualidade, eles são ampliados. E isso nenhuma outra religião, nenhum outro lugar vai me dar. O meu elo de amor continua mantido e muitas vezes ampliado. Olha que coisa mais fantástica, coisa mais consoladora que isso não existe. Mas nós precisamos nos aprumar, nos sentirmos fortalecidos para encarar isso. Há que tempo, Alexandre? Não tem ideia. O Nelson também não. E se alguém falar que tem, corre, que é mentira. Eu não sei. Pode ser 15 dias, o que não pode é ser 2 anos, 3 anos, 4 anos, e isso atrapalhar o seu desenvolvimento. O Nelson falou isso, acho que lá na segunda passagem. Eu preciso viver. Eu falei isso para uma mãe, depois de muito tempo que ela já estava frequentando. Não você, e aí não fiquem bravos, você não tem o direito de atrapalhar a sua existência por causa de ninguém. Mas eu amava o meu filho. O seu filho resolveu, ou está resolvendo, o que ele veio fazer e voltou para a realidade espiritual com a parte dele cumprida ou não, que você não tem mais o que fazer. Agora, a sua existência continua sendo responsabilidade sua. Então eu não tenho o direito, e aí me perdoem as mães principalmente, e os pais também, né? Porque os pais ficam bravos quando a gente fala isso, mas eu sou pai, então eu posso falar. Mas me perdoem as mães, mas a sua existência é a mais importante. Nós estamos aqui para evoluir. O Nelson comentou lá atrás, nós estamos convivendo em sociedade e, segundo informações da espiritualidade, o âmbito familiar é o melhor possível e foi criado para facilitar isso, mas eu sou responsável por todo o meu crescimento. E quando eu paro a minha vida, e nós cansamos de ver, quando a gente trabalha no trabalho das cartas, cansamos de ver pai e mãe que por muitas vezes desistem da vida ou pensam em desistir, e eu estou causando um dano absurdo para a minha existência e para quem eu digo que eu amo. Porque se nós acreditamos que ele continua vivo, ele além de tudo vai se sentir culpado pela ação que nós tomamos aqui. Porque nós usamos do nosso amor para justificar, e entendam de novo a covardia que eu vou usar, para desistirmos da vida e do que nós temos que fazer. O que nós temos que fazer é meu, não é do meu filho, não é da minha mãe, não é do meu pai, não é de quem voltou para a realidade espiritual ou vai voltar. Então, mas eu amo tanto que eu não consigo viver. Arrume força. Procure a doutrina espírita, procure um templo evangélico, procure uma igreja católica, procure um tratamento médico, procure um amigo, mas o que nós estamos tentando dizer em relação a isso não é diminuir a dor da separação, muito pelo contrário, nós começamos o nosso bate-papo falando que é a maior dor que se conhece na humanidade, nem falando para que eu tenha que ser super-homem, mas
de novo, a doutrina espírita nos apresenta algo que em lugar nenhum nós encontramos, e se nós acreditarmos nisso, boa parte está resolvido. Está vivo. Está vivo. E eu vou, de novo, eu comecei o papo, eu ia lembrar da história da Célia de novo. A Célia fala isso também, né, os que a gente tem o hábito, né? E ela contou para nós, eu acho que assim, nem sei se está no livro. Eu acho que está, acho que foi até a Débora que puxou esse assunto, aí eu lembrei que quando a gente teve um bate-papo um tempo atrás, ela puxou o exemplo, eu falei, não, foi a Célia Diniz que falou isso. A Célia, quando desencarnou, não teve coragem de ir ao Chico, quando desencarnou o Theo, com 3 anos. Ficou um bom tempo afastada e espírita. É isso que eu falo, gente, fiquem tranquilos, não podemos chorar, viu? Não teve coragem, mas criou coragem depois de um determinado tempo para ir até o Luiz Gonzaga. E o que você imagina? Eu falei para ela, bom, eu imaginaria mais ainda, né? Que você é muito boazinha. Falou, Alexandre, para mim e para Ana. Eu tinha certeza que eu ia chegar lá, ele ia ter um livro me dando notícia do Theo. O cara escreve carta consoladora para o mundo inteiro. O cara é compadre do meu pai, que viu a gente crescer, viu os meus filhos nascerem, me viu nascer. Eu falei, vou chegar lá. Cheguei na porta do centro, ele estava esperando na porta. Eu falei, bom, agora ele vai me chamar e vai falar tudo o que eu queria ouvir, né? Minha filha, tá doendo, né? Tá. Abraçou e chorou 10 minutos. Agora vamos entrar e vamos continuar trabalhando. Chico Xavier. Nossa, mas é um espírito, não chorou 10 minutos. Não falou uma palavra, não tentou falar para ela que a vida continua, não falou para ela que ela sabia que estava tudo certo, que era o melhor para acontecer. Isso falamos eu e o Nelson aqui para vocês que estão ouvindo, e cada um assimila do jeito que for melhor. Então não tem receita de bolo. Ela foi esperando de Chico Xavier, olha, fica tranquila, eu tenho notícia dele, está tudo certo. Você já sabe que é assim, foi o melhor que podia acontecer. Tá doendo, né? E chora. E nós, no auge da nossa prepotência e arrogância, nós achamos que nós temos uma fórmula mágica para falar para alguém, olha, para de chorar, viu? Para de sofrer. Porque é o melhor que tinha para acontecer. Nós sabemos. Mas cada um vai entender e colocar isso na sua caminhada da forma que foi lhe apresentado. Aquilo que eu falo, nós falamos disso, né, Nelson? Gente, um dia alguém falou assim, nossa, eu imagino, para uma mãe, eu imagino que eu tinha devolvido uma filha. Aí eu voltei atrás e falei, mentira. Mentira. Não imagino. Não imagino. Como eu não imaginava como era devolver meu pai e minha mãe. Você, o Nelson perdeu o pai. Falou, não, mas Alexandre, é assim. Ah, tá. Aí quando perdeu o meu, eu falei assim, aquele Nelson é louco. Não tem nada disso. Por quê? Porque sou eu. É a minha existência, a minha realidade. Então não tem fórmula, gente. O que a doutrina nos apresenta é o consolo e o esclarecimento de que, para mim, em relação à perda de gente, a melhor notícia é de que está vivo. E a segunda é de que não se rompe, que não muda nada em relação ao meu sentimento. Então, eu sempre digo que esse tema é dolorido, mas o Nelson começou o nosso bate-papo falando disso. É dolorido porque a gente não gosta de falar e não quer falar. Porque se é inevitável, nós vamos morrer. Gente, eu não sei se alguém vai ficar assustado hoje, domingo à noite. Vai morrer. Eu sempre brinco com a Ana. Gente, não adianta. Vai morrer, não tem outra escapatória. Não sei se vai ser hoje, amanhã, daqui, mas vai. Mas nós não temos. E a doutrina, nesse sentido, nos oferece, para quem encontra e quer, na verdade, né? Aproveitar o que a doutrina nos oferece em relação a isso, pode e consegue nos ajudar muito, desde que nós queiramos, como tudo da doutrina, né, Nelson? A gente fala assim, nossa, o evangelho é lindo, quando você olha para o evangelho e tenta praticar. Se não, é mais um livro que está na prateleira. É lindo a história. Mas se a gente não trouxer para a nossa realidade,
não vai mudar em nada. Então a doutrina oferece esse consolo sobre morte, sobre continuidade de vida, sim, desde que eu realmente use isso no meu dia a dia. Não adianta eu e o Nelson ficarmos conversando e na minha realidade eu não vou conseguir. Então talvez eu tenha ajudado outras pessoas, mas o exercício é meu. Aquilo que nós falamos agora há pouco, eu preciso entender e acreditar de que a vida continua realmente e que esse elo não vai se romper e muitas vezes se fortalece. Perfeito, Alexandre. Tem uma coisa que você falou que eu quero ressaltar aqui, que é a questão da necessidade do profissional de saúde. Eu quero ressaltar isso, que também é minha área, eu acho importante, eu vou dar minha visão, uma visão muito particular, quanto mais quando a gente fala de certas questões nesse âmbito de luto, de perda de entes queridos e morte, etc. O que acontece? Eu vou passar a minha visão pessoal, vai muito na linha da visão do Alexandre também. A intervenção medicamentosa, um psiquiatra no caso, naquele primeiro momento de muita dor, de muito desespero, onde a pessoa está... Eu vou fazer uma alegoria aqui, uma analogia. Quando a casa está pegando fogo, e aí sim, nesse momento, o remédio pode ser esse auxílio para baixar aqueles 90%, dar aquela acalmada, a gente conseguir ver o que pegou fogo, o que não pegou, tem algum móvel que está para recuperar, tem algum quarto que está caindo, pronto. Mas a chama continua lá. O que fez esse fogo lamber essa casa toda, digamos assim, fazendo essa brincadeira, essa analogia, que é o importante da gente focar, porque não adianta só tomar um medicamento e medicamento pós-medicamento e pós-medicamento e viver uma vida drogado, sem resolver o problema, que é a questão que levou àquele desequilíbrio, aquela questão emocional que não conseguiu gerir, aquela desarmonia. E quando a gente está falando sobre essa questão de perda de entes queridos, sim, a ajuda ou auxílio de um profissional pode acontecer principalmente numa terapia a médio e longo prazo. Mas não é terapia com o Nelson, não, tá, gente? Não é porque eu sou psicólogo, não. Sabe qual é a melhor terapia? A terapia de Jesus, que é o terapeuta por excelência, que vem exatamente nos abraçar com essas informações. Aí, mais uma vez, como o Alexandre falou, puxando sardinha para o nosso lado, como a doutrina pode nos auxiliar nesse entendimento, nessa compreensão. E por isso que eu disse, e vou repetir, a médio e longo prazo. Não vai ocorrer no instalar de dedos que a gente lê meia dúzia de livros e assiste 2, 3 cursos e 15 palestras. É um trabalho dia após dia, um trabalho de entendimento, de compreensão, de exercício também, tá? O exercício é importante nesse entendimento que nós, enquanto espíritos hoje encarnados, essa conexão continua, se perpetua. Esse nosso familiar, de duas uma, ou é já uma história do passado que teve continuidade nesse capítulo aqui, ou então, se é uma nova história, também vai continuar mais à frente. Claro que isso é muito fácil, muito bonito falar, mas através do exercício, paulatinamente, com uma constância, a gente vai compreendendo, não só entendendo. Entender é uma coisa, compreender, aprofundar isso e vivenciar isso de forma mais ativa. Porque ainda existe muito misticismo, muito preconceito. E isso é história de maluco, não, essas coisas. Vamos com calma, vamos devagar, vamos entendendo. E aos pouquinhos a gente vai buscar a nossa melhora conforme a nossa dor e o nosso entendimento também. Porque quando a gente fala em dor, não tem o dorômetro para a gente medir aqui que dói mais ou dói menos. O sofrerômetro, quem está sofrendo mais ou está sofrendo menos. Se está doendo, está sofrendo, busca auxílio, busca ajuda, tá? Vamos parar de sofrer sozinho. A gente está aqui para poder compartilhar. Tem gente que vai estar sempre aberto o coração, um ouvido, um abraço, né, como o Chico Xavier, que não tem o que falar, mas tem 10 minutos para te abraçar e para compartilhar essa dor. Compartilhar não é só as coisas boas, não, que está todo mundo dando like no Facebook. Também tem gente boa do teu lado para compartilhar aquele teu sofrimento, aquela tua dor. A gente está aqui para se auxiliar nesse processo. Vou ler agora um outro trecho aqui que eu separei da Joana de Ângeles, também falando sobre desencarne, no livro Autodescobrimento.
autodescobrimento, uma busca interior. E ela diz o seguinte, falando sobre perda pela morte, falando sobre dor um pouquinho. Joana de Ângeles nos fala: extravasar a dor mediante a recordações felizes, orvalhadas de lágrimas, reviver episódios marcantes com ternura, repartir os haveres com os necessitados em sua memória, envolve-los em orações e crescer intimamente são recursos valiosos para a libertação das mágoas decorrentes da morte. A dor da separação física prolonga-se por largo período de tempo. A princípio, é traumatizadora, mostrando-se mais pungente com o transcorrer dos dias. No entanto, digerida pela esperança do reencontro, da comunicação e graças ao afeto preservado, torna-se luarizada, suavizando-se e conservando somente os sinais de gratidão por se haver fruído da presença querida. Evitar, pois, a depressão e seus males ante a morte de alguém afeiçoado é prova de amor por quem partiu e não pode ser culpado de haver viajado sem consulta prévia ou anuência, conduzido pela vida ao retorno às origens, para onde todos seguirão. E aí, pessoal, eu quero comentar uma coisa aqui. Bonito, né? Não sei se vocês gostaram, eu achei muito bonito, por isso que eu separei para vocês. Quando ela fala aqui, os sinais de gratidão por haver fruído da presença querida. E aí, pessoal, por que eu separei isso? Que normalmente a gente gosta muito de endeusar e dar valor depois que a gente perde. Ah, porque o fulano morreu, ah, sim, ele era santo, ah, como era gente boa, ai, que saudade. Aí começa muitas vezes a bater um sentimento que eu deveria ter feito, deveria ter falado, deveria ter aproveitado e não aproveitei. E o meu convite é: vamos valorizar. Valoriza mais aqueles que você ama, valoriza mais os teus familiares, os teus amigos, o teu animal, que seja aquele que você já consegue de alguma forma transparecer esse amor e que está aí dentro, de bom dentro de você, fazendo sabe o quê? Dando o passo à frente, para evitar depois de se arrepender e abrir brecha para a culpa. Então fala que ama, não tem problema nenhum. E se você se arrepende do passado, que deveria ter falado, e sente alguma culpa, eu vou dizer para você: se liberta, meu irmão, se liberta desse sentimento, que isso não vai te levar a lugar nenhum, pelo contrário, vai te levar a um lugar, mas um lugar não muito bom. A culpa é abertura para processo obsessivo. A culpa não te leva a nenhuma virtude, a nada de positivo. O arrependimento é uma coisa, a culpa é outra. Vamos separar isso bem, tá? Que muita gente fica naquela assim: ah, mas eu podia ter dito isso quando estava vivo e não falei. Olha só, pessoal, quer falar? Ainda dá tempo, tá? Como o Alexandre falou, vou ressaltar aqui, a morte não acabou, morreu, não. Então, quer falar que ama, deveria ter falado, mas ainda está em tempo de falar. Faz uma oração. Tenho certeza absoluta que se não escutar diretamente, a mensagem vai ser passada. Ele vai receber esse amor, ou ela vai receber esse amor que nós temos para essa pessoa através da oração. Por mais que o intercâmbio não seja WhatsApp, uma conversa direta, ou telefone, ainda assim, pelo pombo correio, entre aspas, a mensagem chega lá. A morte só tira o corpo, então vamos dizer que amamos sim hoje, porque isso que importa, importa é hoje. As oportunidades não se perderam, elas ainda existem. E o que a gente deveria ter feito antes, tão pouco importa. O que a gente tem que fazer é agora. Então essa relação continua. Vamos valorizar aqueles que nós amamos hoje aqui, e também aqueles que se foram, não se arrepende, vai lá e fala hoje, ele vai escutar. Ah, eu quero amar mais, fala todo dia, um momento de oração, vibra positivamente. Lembra que eu falei da questão da saúde mental, da saúde emocional? Vamos buscar essa saúde emocional vibrando positivamente. Quando a gente vibra por amor e com amor, a nossa vibração eleva. Quando a gente fica nesse tipo de vibração, como o Alexandre falou agora, ah, eu estou pensando em tirar minha vida, ah, não tenho mais propósito de nada, ah, minha vida acabou, ah, o que eu estou fazendo aqui? A gente só vai baixando. Baixa daqui e baixa de lá também. Tá? Quando a gente vai agradecendo, poxa, que bom, sendo positivo,
vibrando positivamente, pedindo forças. Ora e pede força para o teu mentor, para a espiritualidade de luz que está ao teu lado, que vai te auxiliar nesse momento de dor e sofrimento que você está passando. Não tem problema, vamos orar mais, gente. A gente ora muito pouco. A gente esquece. Não é aquela oração pronta do Pai Nosso, Ave Maria. Faz essa também, mas vai, abre o coração, olha, tá difícil. Me dá força para sustentar. Me dá força para sustentar esse momento difícil que eu estou passando, que eu estou enfrentando. E pode ter certeza que forças a espiritualidade de luz vai sempre te dar para enfrentar, porque tudo que a gente está aqui para enfrentar, a gente temos condições plenas de vivenciar aquilo. Nós temos sim força para vivenciar todas essas dores que a gente vai enfrentando na nossa vida. Esse trecho, algumas pessoas tinham comentado, né, quando a gente falou da vida continua, a Maria Henriques, a Débora também entrou agora um pouquinho, falando em relação à esperança do reencontro. E o Nelson, depois eu fui pensando, o Nelson foi respondendo algumas questões que eu estava aqui pensando. E nós nos esquecemos exatamente disso que o Nelson comentou. Ah, mas nós vamos nos reencontrar. Estão aqui. Estão vivos. Ah, mas eu não consigo ver. São Tomé? Se estão vivos, nós temos relação de amor, se são eros verdadeiros, como a gente comentou várias vezes, essa relação continua existindo. E quando o Nelson falou isso, quer dizer, olha, poxa, poderia ter falado mais. Você acha que deveria ter falado mais? Mas já foi. Faz agora. O Nelson acabou de dar dica. Faz oração. Outro dia nós escutamos isso do Henrique, faz um trabalho de cartas muito sério, o Henrique Botaro, e ele deu uma dica que eu achei um barato. Não sei se eu estou pondo o nome do santo certo, acho que foi o Henrique. Mas o Henrique falou outro dia alguém me ensinou um negócio fantástico. Falou, a gente trabalha sempre em cartas consoladoras e tal. Falou, eu tive uma pessoa que falou que escreve carta consoladora para a mãe, que desencarnou. Falei, opa, como assim? Ela recebeu uma carta da mãe uma vez, através da minha psicografia e tudo mais, e aí ela começou, a fazer. E a Ana lembrou aqui, foi o Henrique mesmo, psicografia inversa ele chamou. Falou, e a pessoa começou a escrever para a mãe, como a mãe mandar uma mensagem lá. Gente, é isso que eu falo, que nós ainda não acreditamos, nós ainda temos a dificuldade de entender. Nós gostamos da teoria de que a vida continua, de que eles estão vivos na realidade espiritual, e nós nos esquecemos de detalhes simples. Quando eu estou triste, ele está vendo, minha mãe fica triste. Quando eu passo por perrengue, e ela talvez hoje tenha uma sensibilidade maior do que quando aqui viu, porque aqui eu mentia, ela me ligava no telefone, eu falava, não, está tudo bem, não estava, agora não tem mais como esconder. Então essa relação continua existindo. E aí quando o Henrique falou pra gente dessa psicografia inversa, eu falei, olha que bacana, porque... E a pessoa falou pra ele, porque na verdade do mesmo jeito que ela escreve pra mim, e nós, e aí os doutores em espiritismo falaram assim, mas é só através do pensamento. Sim, mas como nós somos tão material, será que essa carta não dá segurança absoluta para essa pessoa que está escrevendo, que a mãe está recebendo? E olha que já recebeu da mãe, que está na realidade espiritual. Então, gente, por isso que nós falamos o tempo inteiro nesse bate-papo, não tem fórmula pronta. Essa pessoa encontrou uma maneira de se sentir fortalecida, escrevendo carta para a mãe. E alguém, todas as vezes, né, que a gente vai em trabalho de carta, a gente fala desse tema, mas a gente tem contato mesmo com essas pessoas amadas e tal? Sem dúvida. Ah, mas eu não consigo lembrar. Tem. Se era vínculo de amor, se era relação de amor verdadeira, existe, o laço não foi rompido. Então tem. E além de tudo, e aí a doutrina espírita, mais uma vez, dá show em qualquer um, nós temos esse trabalho maravilhoso das cartas que vem simplesmente só ratificar. É que nós, como precisamos ser São Tomé, todos nós precisamos da convicção. Eu falo para Ana, as primeiras vezes que eu fui no trabalho das cartas, eu só ia para pegar o golpe, para ver onde que é que tinha o cambalacho. Todos os lugares, mas até hoje dão risada por causa disso. Eu fui no Bacelli, e a primeira vez que eu fui no Bacelli, com 3 meses que minha mãe tinha desencarnado, veio uma mensagem, eu não tinha pedido, não tinha feito
nada. Eu falei, puta merda, acho que o cara fez de sacanagem, né? Que eu fiquei aqui para duvidar dele e veio a carta. E a gente sempre fala isso, a carta só vem ratificar. E muita gente, aí eu vou fazer um alerta, aproveitar o canal, aproveitar a nossa transmissão, que nesse momento de desespero, e muita gente fala assim, ah, mas não é possível, né? As pessoas também procuram ser enganadas. Nós precisamos lembrar de tudo que nós conversamos hoje, nessa tarde e noite nossa. Eu estou num momento fragilizado, muitas vezes desesperado, completamente sem estrutura, sem chão, sem nenhuma condição emocional de lidar com nada. Então, qualquer coisa que apareça, e por isso que o Nelson começou o nosso bate-papo falando que muita gente chega à doutrina espírita por conta dessa situação de ter devolvido alguém para a realidade espiritual. É o último lugar que se procura. Passei em terreiro de umbanda, passei em padre, passei em pastor, passei em psicólogo, psiquiatra, terreiro não sei do que, tudo. Aí eu cheguei na doutrina espírita. Nós somos muitas vezes a última opção, principalmente quem vem de outras religiões. E o que a doutrina pode nos oferecer em relação a isso e dar essa certeza, por exemplo, no trabalho das cartas, e a gente consegue entender no momento de desespero, qualquer coisa que me derem, que me faça ter uma luz, ter uma esperança, algo que me fortaleça, eu me entrego de corpo e alma em relação a isso. Então nós temos visto, infelizmente, eu falo isso em todos os trabalhos que eu com esses amigos que fazem trabalho de casa, nós temos visto muito, mas muito pilantra, sem vergonha, para mim não tem outro nome, é estelionatário de vida. Para mim é inconcebível e tem que ser denunciado. E cabe a cada um de nós, que eu entendo o desespero, mas não passa dado. A espiritualidade não precisa, eles não precisam do seu WhatsApp, eles não precisam do seu nome, não precisam do seu RG, não precisa da data de nascimento, não precisa da data de morte do seu filho, não precisa passar sua rede social, não precisa depositar dinheiro, não chega na espiritualidade. Chega no pilantra que está fazendo isso. Chega no sem vergonha que está usando da sua dor, do seu desespero para ganhar dinheiro. Isso não é doutrina espírita, em lugar nenhum. Então, cuidado. A gente sempre diz, entendam, a gente sabe, eu sempre falo isso. Muita gente crucifica, mas também vai cair em golpe. Nós entendemos o desespero. No momento do desespero, eu me agarro a qualquer possibilidade de alguma coisa. Mas usem o máximo possível do bom senso. A doutrina espírita nos oferece o consolo, o esclarecimento em relação a isso e a possibilidade do contato com a espiritualidade através, por exemplo, do trabalho de cartas. Simplesmente, eu sempre brinco com isso, é simplesmente para convencer a gente do que é fato. Eles estão vivos e invariavelmente a mensagem é essa. Estou vivo e estou bem. Tanto que você não recebe mensagem, estou vivo e estou mal. Por quê? Porque não seria útil. Aí muitos que não acreditam, que não são espíritas ou que criticam esse trabalho, vão falar assim, mas é tudo genérico, sempre está bem, está óbvio. A espiritualidade não vai deixar que o pai do Alexandre venha dar uma mensagem para ele e falar assim, Alexandre, aqui está foda, hein? Desculpa o palavrão. Aqui não tem jeito, que eu estou tudo estrupiado, eu fui um mau caráter mesmo durante a minha vida, então agora eu estou arcando com as consequências. Não vai. Por quê? Porque não vai ser útil nem para mim, nem para ele, e nem para ninguém que está ouvindo. Então não é uma questão genérica, mas a mensagem invariavelmente é essa, estou vivo. E aí ela vem recheada, e eu sempre digo, para quem quiser procurar por aí, as cartas, tanto de Chico, pode ser quem quiser que faça trabalho sério, serve para todos nós, todos os dias. À exceção do que identifica o espírito para o familiar, a mensagem serve para todo mundo. Quando é trabalho realizado seriamente. Estou vivo, a vida continua, perdoa, muda o seu ritmo, você não tem o direito de tirar sua vida, a vida vai continuar para você e você não vai me reencontrar. As lições são as mesmas, porque a mensagem é dada para a humanidade, não é para o Alexandre, não é para o Nelson. Não seria tão mesquinho a ponto de vir para falar alguma coisa que não sirva. As mensagens que vem identificando é só para você ter a certeza ou a convicção de que
É ele mesmo. Ah, que bacana. Eu escutei isso do Newton um dia. Gente, e nós precisamos entender o seguinte: eles vêm para dar mensagem, ou deveriam vir para dar mensagem, como está lá. Como é que eles estão passando esse momento, que foi uma novidade, embora já tiveram várias reencarnações, mas eu estou vindo para contar como é que está aqui. Eu não vou vir dar mensagem, e aí, mais uma coisa, desconfie, eu não vou vir dar mensagem para falar da bicicleta que eu ganhei em 77. Você sabe que eu ganhei a bicicleta em 77. Eu vim para te contar que aqui, ó, eu estou vivo, eu não estou mais doente, eu estou feliz. Aqui é assim mesmo. Então aquela história que você falava é verdade. Meu pai veio dessa mensagem, não era espírita. Eu briguei com você a vida inteira e você tinha razão. Estou vivo. Então não se apeguem a esse tipo de coisa. É lindo o trabalho de carta, maravilhoso. A gente se emociona a cada um que recebe a carta. Eu e a Ana, a gente passa vergonha porque a gente entra no salão e a gente fica olhando para ver quem que nós vamos torcer para receber a carta. Tamanho é palpável, a dor no ar. Mas ao mesmo tempo, a alegria é impressionante. É o que eu sempre falo nessas palestras. Ali você olha quando você vai fazer palestra, Nelson, eu falo para a Ana que é de pegar na mão. Você consegue pegar no ar. 300, 400 pessoas, das 400, 350 estão em desespero quase total. Em compensação, o final, quando alguém recebe uma carta, parece que a coisa clareia de uma tal maneira, porque simplesmente a pessoa acaba ou confirmando ou descobrindo o que a doutrina nos apresentou. Ou, melhor ainda, que Jesus nos apresentou. A vida continua. A vida não cessa. Então, esse cuidado nós precisamos ter. E a doutrina oferece. Não precisamos da carta. Para quem acreditar em tudo aquilo que nós falamos. Se nós acreditarmos simplesmente no amor do Pai, nós não precisamos de carta consoladora, nós não precisamos de doutrina espírita, não precisamos de nada disso. Mas enquanto isso, se nós precisamos ainda de tudo isso para nos fortalecer, a doutrina espírita nos apresenta a imortalidade da alma, que é, eu acho, para quem ama, o melhor presente que nós podemos receber. Excelente, excelente reflexão, Alexandre. Bom também essa chamada de atenção, principalmente que é muita vulnerabilidade nessas horas e acaba que muita gente acaba caindo realmente em golpe e, para piorar ainda, acaba colocando o nome de doutrina espírita no meio, o pessoal confunde muito. Ah, que eu fui lá no fulano que é espírita. Peraí, calma, espírita onde? Cobrou para entrar, cobrou para sair, cobrou no meio, no intervalo, e cobrou, mas peraí, que história é essa? Vamos com calma, vamos tentar separar bem as coisas e principalmente tentar entender com maior profundidade, como o Alexandre falou, dando esses exemplos de que o plano espiritual não vai estar diretamente se apegando a essas nossas pequenezas que nós nos apegamos aqui. E que é normal nós nos apegarmos aqui. Atenção, tá, gente? Não é uma crítica. Se for para ser uma crítica coletiva de todos nós. Aqui, a intenção não é ficar julgando, mas a gente entender a profundidade de quando o espírito tem a permissão de se aproximar dentro de um trabalho sério e passar aquelas mensagens que vêm para um auxílio de um sujeito ou de um todo naquele contexto e não para ficar, não, olha, anota aí, ó, número da loteria, ó, conta bem aí porque ó, vai correr agora para o final de semana que vem. Ou então, olha, tá vendo esse namorado aí, abre o teu olho, hein? Esse cara não presta, de repente, olha, muda de trabalho, porque esse patrão tá arrebentando, você merece coisa melhor. Vamos entender com maior profundidade, gente, essa proposta de nós aqui encarnados, de termos de vivenciar essas experiências todas que nós vamos nos vinculando. E não vai ser espírito nenhum que vai dizer para a gente ir para a direita ou para a esquerda. Vai nos abraçar e vai transmitir esse relacionamento de amor e esse entendimento da vida eterna, principalmente para esses que estão em sofrimento e têm essa dificuldade de compreender, como o próprio Alexandre falou, que é o momento que a gente tem a comprovação de alguma maneira, né? Penso eu. Agora a gente já vai se alongando um pouquinho, já estamos já no horário para terminar. Vou perguntar ao Alexandre, tem mais alguma coisa, Alexandre, você quer pontuar aqui? Que eu vou terminar com um outro trecho da Joana, mas deixo aberto para você.
Bom, Nelson, tem uma coisa, eu lembrei de uma coisa que nós comentamos, o papo foi tão bom, quase 2 horas a gente está conversando. Débora está perguntando qual local. Débora, entra no Facebook e a gente sempre tem as agendas dos que a gente conhece, que tem trabalho sério na região, não sei que região que você é, mas alguns viajam, alguns são sempre no mesmo local, mas entra na mensagem do Facebook e a gente tem das agendas, a gente encaminha. Tá? Nós esquecemos, né, Nelson? Eu falo que a gente fala sempre tanto de quem a gente devolve, né? Que é porque a gente está preocupado, como nós somos egoístas, a gente. E eu sempre digo, eu lembro que uma vez eu falei isso, nós vamos desencanar. E alguém vai sentir falta, tomara. Né? Muitos vão comemorar, mas alguém vai sentir falta. E vamos nos deparar com a realidade espiritual. Então, quando nós falamos de perda de ente querido, e é claro que o foco todo nesse bate-papo foi em relação a isso, se nós falamos de tudo isso, olha, a vida continua, a realidade espiritual é a mesma, o laço de amor não se rompe, nós vamos desencarnar. E como é que nós estamos, né, nos preparando para esse desencarne? Porque nós sempre olhamos para quem já foi, né? Nós não queremos ir, então nós ficamos olhando, mas eu estou com saudade, ai se eu perder meu filho, ai se eu perder minha mãe. No dia que você desencarnar, que a gente desencarnar, alguém, tomara, como eu disse, vai sentir falta e vai estar falando desse assunto que nós estamos falando agora. Como é que nós estamos nos preparando? Nós acreditamos nessa realidade espiritual, que estamos preocupados com esse ente que nós devolvemos à realidade espiritual? Como é que nós vamos ser recebidos? Como é que nós estamos nos preparando para essa volta? Que eles têm essa preocupação. Essa é a preocupação de quem nos ama também. E quando eles estão lá, toda essa preocupação que nós falamos, depois nós conversamos sobre o trabalho médico, o auxílio profissional em relação a isso, ou o desespero que algum de nós passa por esse momento, e a minha preparação para esse retorno. Nós sempre pensamos no outro, de novo, né? Sempre olhando do lado de lá. E a doutrina, de novo, nos oferece tudo isso de que forma? Nós brincamos não, nós falamos agora há pouco, tudo é o melhor que tinha para acontecer para cada um. E aí, olha, bacana, consolador isso. Mas vai acontecer de acordo com o que nós fazemos, com as nossas escolhas, com o que estamos fazendo com todas essas informações e com todo esse amor que nós dizemos sentir, porque nós devolvemos. Então esse cuidado com a nossa, de novo, isso não é egoísmo, gente. Entendam bem, muita gente fala assim, mas isso é egoísmo pensar em mim. Não, isso é viver a minha existência. Se eu não estiver bem, eu não consigo fazer bem quem está do meu lado. Quem eu digo que amo e quem me ama, e nem para a sociedade de uma forma geral. Então eu preciso me preocupar, sim, eu preciso me preparar para esse retorno à parte espiritual. Nós falamos agora há pouco, no trecho da Joana que o Nelson leu, e muita gente comentou, essa esperança do reencontro. De que forma? Ninguém virou anjo, e você também vai virar. Então nos preparemos da melhor forma possível para que esses reencontros com esses amores verdadeiros sejam permitidos de acordo com o que nós estamos fazendo e plantando aqui. Eles estão preocupados com a gente. Nós falamos isso no nosso começo do nosso bate-papo. Nós esquecemos completamente de que, como eles estão vivos e que têm sentimentos, e muitas vezes mais aflorados do que os nossos aqui na matéria, eles se preocupam com a nossa conduta, com os nossos equívocos, com as nossas escolhas, com o que estamos fazendo, com o que como estamos lidando com essa separação momentânea. Então, que possamos sempre enxergar quem está lá e como nós vamos chegar do outro lado. De que maneira eu estou me preparando para isso. Nós não gostamos de falar na morte, o Nelson falou isso 2 ou 3 vezes, lá no comecinho, nós não gostamos, nós deixamos esse tema meio afastado. Eu brinquei até que a gente não deixa criança ir em velório, porque não pode...
Mas nós precisamos estar preparados para essa realidade que é, mais uma vez, natural. Não tem como escapar. Nós vamos passar por esse momento. Então, para encerrar, para deixar o Nelson falar em relação a esse último trecho da Joana, essa é uma preocupação que eu acho que a gente tem que ter e a gente acaba sempre esquecendo. Como a gente sempre terceiriza, né? A gente sempre acha que o outro precisa acontecer, o outro precisa de oração. Nós precisamos fazer as nossas orações. Nós precisamos nos conectar. Nós precisamos nos manter conectados o tempo todo com a espiritualidade maior. E para isso, é acreditando nisso tudo que nós conversamos agora. Vai sofrer? Vai. Vai sentir saudade? Vai. Vai fazer falta? Vai. Nós também. Nós também. Mas a decisão é de cada um. Por isso que nós falamos, eu e o Nelson, a tarde toda. Não tem fórmula pronta. Ó, faz assim que você não vai sofrer. Faz assado que vai doer menos. Não sei. Cada um cada um encara de uma maneira. Cada relação é uma relação diferente. É aquilo que eu falei, eu devolver meu pai e contar pro Nelson como foi, ele vai olhar e falar, tá. Aí quando ele perde o pai dele, ele fala assim, aquele Alexandre é louco. Eu não senti nada daquilo que ele falou. Óbvio, não é o meu pai que foi, não foi dele naquela situação. Depois foi outra em outra situação. O pai dele morreu de acidente de carro, o outro morreu de câncer. O outro teve um infarto fulminante, o outro morreu definhando de fome. Nós não sabemos. Que era necessário, isso nós temos certeza. Porque nós falamos isso algumas vezes e vou repetir. O Pai não nos deixa à deriva, à mercê da nossa própria sorte. Nós escolhemos o caminho, mas sempre objetivando a melhor existência para cada um. Que a gente aproveite da melhor forma a oportunidade que estamos tendo. Então, que consigamos aproveitar, no mínimo, essa oportunidade que nós estamos tendo nessa existência. Bem interessante aqui que eu quero comentar em cima disso, essa história de que depois que a gente morre, a gente acredita que vira estrelinha, né? Que pronto, fulano morreu, virou santo. E a gente acredita também que a gente vai virar santo quando morrer, com aquele passe de mágica de uma hora para outra. Tudo vai mudar. Vamos entender o seguinte, pessoal, o que muda é só o plano físico e o plano espiritual. Aquelas confusões que a gente está vivendo hoje, nosso estado emocional, como é que a gente está se relacionando conosco mesmo, isso continua no plano espiritual. Então, é um pouco disso que o Alexandre falou, eu vou aqui repetir. O processo do amor, que a gente se preocupa em tanto em amar o próximo, amar o meu filho, o meu gato, o meu cachorro, o meu amigo, o meu parente. Pessoal, a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Vou repetir. A gente só consegue dar aquilo que a gente tem. É uma matemática simples, eu sou péssimo de matemática, tá? Mas se eu tenho uma moeda, eu posso talvez dar uma moeda. Se eu não tenho moeda nenhuma, o que eu vou dar? Então, nesse sentido, eu só posso dar amor se eu tenho amor por mim mesmo. Esse aprendizado no amor, esse auto-amor também. Como é que a gente tá? Como é que tá o meu estado emocional? Ah, Nelson, mas eu tô mal, a vida tá complicada. Vamos fazer para melhorar. O que a gente pode melhorar? O que a gente pode recorrer? Qual auxílio que a gente pode buscar? O que a gente tem que dinamizar na nossa vida? Que escolhas diferentes a gente tem que realizar hoje para amanhã ser diferente? Após o desencarne, o que vai mudar é o plano espiritual. Então, essa preocupação que o Alexandre falou, ressalto, extremamente importante. Como é que a gente está? A gente vive muito preocupado com o mundo afora, olhando para tudo que se passa, olhando para o outro, a gente tem opinião na vida de todo mundo, sabe exatamente o que o outro tem que fazer para melhorar a vida dele. Ah, fulana não, fulana eu sei de tudo, ela tem que fazer isso, isso, aquilo, aquilo outro, por isso que ela está assim sofrendo, tenho certeza, sei. E o nosso sofrimento, e a nossa dor, e a nossa caminhada, a gente consegue enxergar? Como é que está esse trabalho aí do autoconhecimento, buscando se conhecer, buscando conhecer as nossas fragilidades e também as nossas virtudes? Onde que a gente pode melhorar? Onde que a gente está fazendo errado e pode fazer diferente? Onde são as nossas fraquezas aqui, que tem um pontinho fraco? E aí eu caio na tentação e boto a culpa na tentação, mas na verdade quem cai sou eu, porque eu sou fraco naquele ponto. Que se eu fosse forte não seria tentação nenhuma, e por aí vai. Então é importante a gente fazer esse olhar para si, exatamente como o Alexandre falou, e não só se preocupar com o outro, mas nós conosco mesmo,
nesse preparo para o plano espiritual que vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Tomara que seja muito tarde, vida longa, mas pode ser daqui a pouquinho, tá? Então, essa reflexão também é importante, porque a gente não sabe. Então, que estejamos preparados de alguma forma, ou buscando, uma tentativa. Não precisa se exigir muito, mas eu acho que algo importante, eu vou repetir o que eu falei ainda há pouco. Vamos botar esse assunto em pauta na nossa vida. Não precisa deixar escondido debaixo do tapete, fingir que não existe e não lidar com ele. Vamos lidar com ele com a forma mais natural, a forma como a espiritualidade nos apresenta, a forma como a vida é, nada mais, nada menos. Eu só vou ler agora aqui a nossa, que a Joana de Anjos, eu separei para o finalzinho do livro Oferenda, esse livro aqui, tá? Vou ler um trechinho que ela fala também sobre morte. E no final vou pedir depois para o Alexandre, para ele fazer a oração para a gente, para encerrar. Se você aceitar, é claro, Alexandre, senão eu faço. Vamos lá. Joana de Anjos nos diz. Começa falando muito na linha do Emmanuel, tá? Olha o que ela fala. A mais pungente dor moral, pertinaz e profunda, é a que decorre da separação imposta pela morte física. Não te rebeles ante as conjunturas da morte que te separou momentaneamente do ser a quem amas. Não será definitiva tal circunstância. Tem paciência e espera, preparando-te para o reencontro que logo mais se dará. Os teus afetos te aguardam esperançosos. Não os decepciones com a revolta ou com o desespero injustificado. Eles vivem, como também viverás. Antecipar-te na viagem, mas não se amparar. Perdão. Anteciparam-te na viagem, mas não apartaram realmente de ti. Não os vê, mas estão ao teu lado. Se os amas, estão contigo. Se o detestas, vinculam-te a ti. Não os fixes em memórias inditosas aos impositivos da paixão, às condições da tua dor. Luariza a saudade mediante a certeza de reencontrá-los. Então, fecho por aqui, já agradecendo de antemão, antes de passar a palavra para o Alexandre, se ele quiser fazer a oração para a gente, agradecendo desde já a presença do Alexandre aqui conosco. Foi um ótimo bate-papo, gostei muito. Tomara que vocês que estão aí conosco também tenham gostado dessa nossa reflexão, desse nosso bate-papo, que eu acho que é sempre muito importante. Esses temas a gente está constantemente trazendo. E eu vou também convidar todos já a seguirem o canal Amigos do Bem, a seguir também o canal Amigos do Nosso Lar, a me seguirem também nas minhas mídias. Esse programa Bate-Papo com Joana de Ângeles teve outras edições, a gente faz todo mês, uma vez por mês, às 5 da tarde, horário do Brasil, com convidados diferentes. Sou eu, a Débora e mais alguém. A Débora às vezes participa, às vezes não. E Joana de Ângeles, claro, a gente traz ela também para essa nossa conversa. Tem outros bate-papos aí na playlist do canal Amigos do Nosso Lar e também na minha mídia, do Nelson Tavares. E já adiantando, gente, eu convido a todos já para um programa novo, que semana que vem, domingo também, às 5 da tarde, vai ser também uma vez por mês, muito parecido com esse programa, que é o Resenha Espírita. Eu vou estar também trazendo convidados. A ideia é a mesma coisa, a diferente é que não tem Joana de Ângeles, é só a Resenha Espírita, o convidado e eu, do canal Renovando Consciências, que a gente vai estar iniciando esse projeto juntos a partir da semana que vem. Eu posso adiantar para vocês, nosso convidado vai ser um amigo, um irmão de Minas Gerais, dirigente de Casa Espírita. A gente vai falar sobre Jesus e a atualidade. Então já fica o convite a todos para o domingo que vem. Agradeço a todos a presença e vou passar a palavra agora aqui ao Alexandre, se quiser dar as considerações finais e fechar com uma oração, por gentileza. Nelson, eu que agradeço a participação de todos, né? Bastante gente comentando. Gente, fique depois passe. A gente sempre esquece, né? A gente sempre faz, quando a gente faz ao vivo, a gente esquece. Quem tiver alguém que ache que vai ser útil esse nosso bate-papo em relação, encaminha, né, para algum conhecido que está passando esse momento, ter devolvido alguém. E não só esse bate-papo nosso, na internet tem alguns amigos que têm um trabalho muito bacana em relação a isso. Muita gente depois entra em contato perguntando sobre o trabalho de cartas
A gente conhece alguns que acreditam serem sérios. Entrem, por favor, e a gente tenta passar as agendas que nós temos acesso, né? Nelson, Débora, obrigado pelo convite, da gente conversar desse tema, né? A gente conversou antes de fazer o bate-papo. Sempre é um tema normalmente dolorido, né? Porque quem assiste tá com ferida aberta, ou reabre algumas, ou faz a gente repensar algumas coisas. Mas é o que eu digo, é o objetivo da doutrina, gente. Ela é consoladora, mas a gente, dentro do possível, usá-la para que a gente consiga aproveitar o que ela dá de subsídio, para que a gente entenda, conviva e passe por essas situações que são complicadas. Sim, a gente falou isso o tempo todo. Ninguém, em momento algum, quer que diminua, que não sofra, muito pelo contrário. Isso são inerentes à situação que nós nos encontramos. Mas que a gente use a doutrina espírita para nos fortalecer, e principalmente para que a gente consiga nos melhorar, para que a gente consiga passar essa jornada da melhor forma possível, dentro de todas as dificuldades que a gente sabe que tem, vivendo no planeta de provas e expiações. Não tem nenhum anjinho que eu conheço, então nós ainda vamos ser, ainda iremos passar por muitas provas. A devolução de pessoas queridas, de entes queridos, é uma delas. Muitas vezes provas, muitas vezes expiações, mas sempre muito dolorido. Que a gente tenha conseguido, no mínimo, esclarecer algumas coisas, e principalmente, gente, tudo isso que nós falamos, o Nelson deu 4, 5 trechos da Joana, tem muito material da Joana em relação a isso, do Divaldo, muita coisa do Chico em relação a isso, a doutrina recheada disso, que não seja diretamente, mas eu sempre digo que no Livro dos Espíritos tem 3 perguntas só de perda de entes queridos, mas todo o resto encaminha para a existência do Espírito em vários planos, em várias realidades. Então, que aprofunde, procure. Muitas vezes o que eu e o Nelson dissemos aqui não vai servir, não vai consolar, mas procura um texto da Joana, que o Nelson indicou o livro, que talvez sirva para despertar interesse em relação a isso, e que consiga fazer com que o coração passe por esse momento, por essa turbulência, de uma maneira mais amena. Agradecer muito, Nelson. Eu vou, se você me permitir, eu coloquei a primeira, você falou que era uma oração, eu vou colocar uma música do João Vitor, para mim, eu quando ouvi, eu chorei uns 15 minutos mais ou menos, depois eu precisei ouvir de novo. Então, para mim, é aquela carta que a gente falou, a Ana lembrou da psicografia reversa, para mim é uma oração, e que a gente escute, para quem estiver com a gente ou vai assistir depois. Eu acho que o João, falei para ele, gente, não é possível. Ele falou, Alexandre, também não sei de onde veio, não. A primeira foi do Alexandre Sancor, e antes de ontem, ele me contou como é que foi feita. Ele fez porque o cunhado havia perdido a mãe e estava completamente desestruturado, né? E aí ele fez a letra. Eu falei para ele, gente, falei para minha esposa, depois falei para ele, até mandei uma mensagem para ele na quinta-feira à noite. Falei, isso cai na mão do Roberto Carlos, isso daí eu tava rico, hein? E a do João Vitor não faria sucesso com o Roberto Carlos, mas eu acho, escutem, por favor, depois procurem no YouTube, que tem o trabalho do João. É mais do que uma oração. Eu acho que para esse tema que nós falamos, me toca muito. Espero que a vocês também. Obrigado novamente, viu, Nelson? Débora, que estava aí com a gente, todos que estavam por aqui.